Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast. Aquele podcast que você já sabe, né? Quando eu apareço na sua telinha, tu já sabe que eu vou trazer um bom estudo, um bom testemunho ou alguma coisa para edificar a sua vida. E hoje nós vamos falar de um tema que eu sei que você adora. Vocês são fascinados nisso. E eu trouxe um pastor aqui que ele vai falar de batalha espiritual, mapeamento, vai dar alguns testemunhos, algumas experiências espirituais. Eu vou tentar sugar o máximo aqui. Eu tô com a colinha aqui, mas com certeza eu vou fugir disso aqui, porque no decorrer aí eu vou fazer perguntas. Ele falou que posso perguntar o que eu quiser, que ele não vai correr. Teve um que fez isso num outro podcast que depois ele falou assim, rapaz, eu falei, ninguém mandou dizer que era para ficar à vontade. Mas, pastorzão, seja muito bem-vindo. Eu apresento a vocês agora, no nosso canal do Religado, pastor Rudinei. Amém, amém. Seja muito bem-vindo, pastorzão. Olha, o prazer é todo meu. Quero aqui agradecer ao Júlio, família aqui do Religados, em me receber nessa casa, né? E poder passar esse tempo com vocês aqui. Tá? Sei que vai ser um tempo precioso, realmente estou aberto a qualquer pergunta, né? São anos de experiência, eu acredito que tenho muito a agregar ao tema, né? Então quero transmitir um pouco do conhecimento, da experiência, daquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Agradecer a Deus por tudo, né? Porque se nós estamos aqui, foi Ele que trabalhou, preparou para que essa aliança hoje acontecesse. Então, quero desde já agradecer a Deus e a você, Júlio, pela oportunidade, em nome de Jesus. Viu? Amém. Bom, vou começar com o pé na porta. Ai, meu pai. Oxe, batalha espiritual, Rebenta, eu já vou então. chegar. Rebenta, então. Como o carioca fala, já chega pegando. Vamos lá, pastor. Batalha espiritual, conhecendo seus inimigos e suas estratégias. Ótimo. Porque batalha espiritual, ao meu ver, é muito amplo. Existem várias vertentes, existem vários tipos de batalha. Posso dizer que você já seja especializado e conhece algumas pessoas que já vieram aqui no Religados, sim. Já são parceiros e já só abrir um parênteses aqui. Nós vamos falar deles, é impossível não falar. Já quero mandar um abraço aqui. Uma das pessoas chama-se José Maurício. Olha aí. Fera braba demais. De Deus na minha vida. E depois nós vamos falar de um parente seu. Que eu já falei com ele no telefone aqui. Ele falou, é meu primo. Eu falei, viu? Rapaz. Tá ligado. Tá ligado, né? Então, vamos falar aí de batalha espiritual, conhecendo seus inimigos e suas estratégias. Isso aqui é amplo, né, pastor? Olha, na verdade, se nós queremos falar de batalha espiritual, nós temos que reconhecer o inimigo. Okay? Uma batalha ela já está ali mostrando que, de fato, há um confronto de interesses. Já diz aí a arte da guerra, né? Pois há um confronto de interesses. Né? Alguém desejando alguma coisa e que o outro não deixa, ou que o outro deixa, enfim, há uma guerra de interesses. Então, a batalha já parte do princípio disso. E no tocante a quem eu batalho, contra quem eu batalho, nós temos que encontrar esse personagem. Né? Nós temos que encontrar quem se opõe aos meus interesses, ou os interesses de Deus na minha vida. E esse personagem, ele é um ser que ele não começou a guerra agora, né? Ele não começou a batalha agora, a lutar, pelejar e buscar estabelecer os seus interesses agora. Estamos falando de um ser milenar, né? Que começou as suas batalhas há milhares e milhares de anos. Então, eu estou falando de um oponente extremamente experiente e tem as suas estratégias. Então, não tem como falar de batalha sem antes conhecer a quem eu estou lutando, contra quem eu estou lutando e as suas estratégias que ele usa. Quais são os argumentos? Quais são as ferramentas? Né? Quais são as suas formas de manipular, trabalhar, agir para derrubar o seu oponente? Há de entender que também somos um oponente muito forte. Então, parte desse princípio de que para você entender de batalha espiritual, você precisa conhecer o seu inimigo e as suas estratégias. Eu sempre falo aqui, e já fui até criticado, né? Que eu sou muito fã de Sun Tzu, chamado livro A Arte da Guerra. E ele relata exatamente isso. Você precisa se conhecer seu inimigo
e saber as estratégias. Se você se conhece seu inimigo, não temerás o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece e não conhece o teu inimigo, a cada vitória terás uma derrota. Se você não se conhece e não conhece o teu inimigo, estarás fadado ao fracasso. E isso é um general chinês de muitos anos atrás, milenar, e a Bíblia também. Como é que você vai para uma batalha? A Bíblia diz que você vai iniciar uma guerra, mas você não sabe se você tem gente, se você tem munição, verdade, se você tem... Já na antiguidade, a estratégia fazia parte do povo de Deus. É estratégia, desce você pela tem ladeira que ter. né? E vai pelo vale, um grupo desce para outro vale e cerca. Então a estratégia ela é histórica. Tá? Por isso que eu te falei, a minha vida militar me fez entender muito, sabe, esse contexto. Porque quando a gente fala de batalha espiritual, algumas pessoas querem tratar o assunto de forma muito religiosa. Deus e o diabo, né? Igreja e o inferno. Não, existem muitos detalhes dentro desse assunto que é importante nós dominarmos. É importante a gente poder saber como batalhar e guerrear. Né? Vamos fazer aqui uma campanha de libertação. Calma aí, qual o território que você está ministrando essa batalha? Quem é o que se diz regente daquele lugar? Qual é a atmosfera? Enfim, tem todo um contexto que você precisa, de fato, dominar e conhecer as estratégias. Né? Então, a gente precisa ser perito no assunto. Então, mas aí para conhecer o inimigo, você tem que estudar. Então, isso é um campo delicado, né? Porque, um exemplo, como eu sempre digo aqui, eu procuro estudar outras religiões até para conhecer as estratégias e tal. Então, existem livros que hoje tem pessoas de renome aí que já escreveram experiências, mapeamentos. O próprio José Maurício aqui já falou bastante sobre isso. E como conhecer o inimigo? Primeiro, quem é esse inimigo e de onde surgiu esse inimigo? Então, na verdade, assim, você tocou num ponto fundamental. São muitos anos falando desse assunto, né? São aí 12 anos estudando, mergulhando, né, em cima desse assunto, debruçando, vivendo pessoalmente, ministrando pessoas, na qual tive que também fazer o que você falou, estudar. O problema é que eu acho, tá? Vou liberar aqui um entendimento meu, pode ser até meio polêmico, tá? Mas é uma realidade. No meu ponto de vista, é uma realidade nua e crua. Certo. Eu acho que a igreja ela foi doutrinada a ter medo do oponente dela. A igreja olhar para o seu inimigo e alguns dizerem assim, não mexe nisso não, que isso é muito pesado. Não faz isso não, porque a retaliação vai ser pesada demais. Eu penso que a única forma de opor aos planos de Satanás na terra, que Deus estabeleceu aqui, foi a igreja. E foi dada à igreja essa autoridade para destruir as obras do diabo. E quando essa que tem a única ferramenta no mundo para paralisar, ela está com medo de enfrentar o seu oponente. Então, para entender isso e buscar conhecer o seu inimigo, eu não posso ter medo dele. Só que para não ter medo dele, primeiro eu preciso saber quem eu sou. Isso aí. A minha posição, sabe? As armas que eu tenho, o nível de guerra que eu tenho. Eu costumo dizer, Júlio, que as pessoas falam, mas a retaliação é pesada demais. Toda retaliação é proporcional ao nível da unção. Ok? Você é um rapaz que entende de tática. Eu não vou entrar num território inimigo com uma pistola com 7 munições. Dependendo do armamento dele e de como ele se posiciona no território, eu vou ter que ter preparo físico, paciência, saber por onde cercá-lo e dar o primeiro golpe, e ter munição e armamento no mesmo nível ou acima do meu oponente. Para vencê-lo, eu tenho que, no mínimo, pensar nisso. Então, como que a igreja, que tem essa ferramenta poderosa na mão, ela está recuada dizendo que o inimigo ele vai vir com retaliação muito pesada, por isso eu não vou mexer com isso. Então, para isso, nós precisamos levantar uma geração que não tenha medo do inferno. Saiba quem é, o poder que está sobre a igreja, sabe, a autoridade que ela tem para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz isso. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, vai dizer o seguinte, olha, eis aí que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre toda, não foi algumas,
todas as obras do diabo. Então, nos foi dado isso. Nós temos aqui na terra uma representação de embaixada, de embaixadores. A autoridade dada no céu, na terra. Quando a gente entende isso e se posiciona e se compromete com o reino, o inferno não pode prevalecer. A gente tem que saber quem nós somos em Cristo, né? A posição em Cristo. Se você não souber isso, vai ficar difícil você entrar em qualquer luta. Porque o inimigo, ele não brinca de ser diabo, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui que parece uma pergunta boba, mas tem muita gente que tem dúvida. Eu já vi debates e tem muita gente que não tem ideia. Eu vou fazer uma pergunta que é o seguinte: quem são os demônios? Boa. Bom, os demônios vão partir do princípio que cada região, cada nação, ele vai ter codinomes. Primeiro, por causa da estratégia de ganhar adeptos. Ok? Então, aqui no Brasil, nós temos nomes, ok? Dados a determinado tipo de entidade, só que, na verdade, são anjos decaídos. Ok? E tem suas classes hierárquicas. E que foram seduzidos por um líder, aí nós vamos falar lá, antes da criação, não sabemos quanto tempo antes da criação, né? De um ser, um líder, né? No céu, que estava no ambiente celestial, estava à volta do trono de Deus. E às vezes, Júlio, as pessoas acham que o maior pecado é a sexualidade, é o roubo, mas o maior pecado que até hoje predomina e seduz o homem e destrói qualquer coisa é o orgulho e a vaidade. E esse líder se envaidecendo contra o seu Criador, achou que poderia criar para ele também um reino. Então começou o trabalho dele. Então ele consegue disseminar, né, um desejo, um plano, para que ele fosse ali o arquiteto daquela, eu vou dizer que é império. Ele queria para ele um trono. Então, Deus vendo isso no coração dele, expulsa ele do céu. Tá? Vou botar aqui uma visão aqui, talvez alguns teólogos podem até falar assim, mas essa visão não é bem assim. Mas ela tem fundamento, ela tem coerência no que eu vou falar. Satanás é expulso do céu. Ok? Ele vem para a terra. Eu faço uma pergunta aqui, vai dar resposta aqui nos comentários. Por que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo? Qual é a necessidade? Se a terra estava vazia, sem forma e vazia. Qual era a necessidade? Do Espírito de Deus pairar sobre a face do abismo. E qual é a necessidade de criar agora uma nova terra, uma terra, e colocar ali o homem, porque ele faz tudo, e depois diz para o homem, olha, domina e sujeita a terra. Então o homem foi colocado para um domínio. Satanás, entendendo das leis espirituais, agora ele precisa gerar uma legalidade, porque o domínio está ali. E talvez, deixo aqui, né, uma conjectura, Satanás poderia estar pensando que, se ele não conseguiu colocar o império dele no céu, a terra seria o local perfeito para que ele implantasse o império dele. Só que Satanás foi feito a criatura, não a imagem. E quando Deus cria o homem, não a sua imagem e semelhança, Satanás ali certamente tem um comportamento de ódio, porque ele queria ser igual a Deus. E ele olha o homem igual a Deus. Então ali, para mim, começa todo um conceito e o confronto de interesse. Satanás tentando implantar o império dele aqui na Terra, onde Deus havia colocado o homem e a mulher para dominar e sujeitar um ser semelhante a Deus. E para isso, para dominar, ele precisava gerar o quê? O pecado. Né? Fazer a pessoa quebrar princípios, as leis de Deus. Então, esses demônios que foram expulsos do céu, a terça parte dos anjos, hoje nós chamamos de demônios, e dependendo das regiões, nações, cada um vai ter um nome. Né? Se você for no Oriente, na China, determinadas identidades vão se manifestar como bicho, como tigre, como dragão. Né? Aqui na nossa nação tem uma cultura mística, né? Onde nós vamos falar do sincretismo religioso. A África, Portugal e os índios que estavam aqui. Quando juntou tudo, os jesuítas portugueses tinham um trabalho ali para que não houvesse conflito de religião. Então, olha, a sua entidade tal é minha entidade tal. Ali, na nossa nação, trazendo o entendimento de quem são esses demônios, ali, esses demônios que são extremamente hierárquicos,
começam a dominar. Mas eles são anjos que foram expulsos do céu e que hoje pelejam contra o homem e tentam trazer destruição, miséria e escravizar o homem. Beleza, então vamos lá. Eu vou retornar um pouquinho e vou perguntar para você como que surgiu essa tua caminhada com Deus. Porque todo mundo de batalha espiritual, você sempre imagina assim, esse é ex-pai de santo, ele é ex alguma coisa, ele... Não vem de lá. Não é ex nada? Não. Não tem um testemunho impactante assim para... Aí testemunho impactante eu tenho muito. Mas como é que começou a sua caminhada com Deus? Então, eu sou criado no Evangelho, né? Minha mãe se converteu e criou os filhos tudo na igreja. E, na verdade, eu sempre me senti uma criança, um jovem e um ser humano diferente. Eu sempre senti arder no meu coração de que eu não era igual aos outros. Então, por exemplo, está todo mundo ali bebendo, está todo mundo fumando. Não, isso para mim não cabe, né? E até que eu tive experiências dentro da minha própria casa, dentro do casamento que eu tive, que me fizeram prestar atenção para essa área. Né? Porque eu era crente, vivia na igreja, era batizado, tudo direito. Só que, quando começa a manifestar... Como que crente manifesta demônio? Rapaz, eu tinha feito 4 anos de faculdade de teologia e ninguém tinha me falado daquilo. Isso dá pano para manga, né? Porque crente... porque tem manifestar. Incorporar. E não é não, sabe? Aí, eu não sei, se a gente pode falar nomes aqui. Pode falar. Entendeu? De entidade? Pode? Pode, então vamos falar. Então vamos lá. De pessoas não, mas de entidade a gente pode. Entendeu? Então vamos lá. Se tem uma pombagira, ela não está sozinha. Acima dela tem os outros, que são os decaídos, que levam outros codinomes, né? E tem suas funções, ela está subjugada. Entende? E quanto menor o grau de entidade manifestada, mais ela grita, mais faz bagunça. Quanto maior o nível, mais eles vêm te afrontar, olhar olho no olho. Então, quando isso começa a acontecer na minha vida, como é que pode um crente manifestar? E manifestava um, manifestava outro. E tudo ficava na mesma pessoa. Rapaz, era uma loucura. Então, entrei em crise. E você começa a pedir ajuda. Olha, um pastor tal, vai no pastor tal, vai na igreja X, vai lá no encontro assado. Entende? Aí fui um encontro com Deus, rapaz, só deu capeta manifestando. E aquilo chamou atenção. Só que eu precisava vencer aquela guerra. Daí veio o meu entendimento por que Deus me levou para ser militar. Me tirou do futebol para ser militar. Entende? Primeiro, eu tinha que ter uma postura. Eu não podia ter medo do meu inimigo. Eu tinha que encontrar, sabe, a minha posição. Quem eu era. E no mundo militar, se estourasse uma guerra, eu me sentia extremamente capacitado para defender minha nação. Eu me sentia um cara forte, habilitado, perito em arma, sabe, preparado para entrar, sair, ser torturado e não desistir. Porque muitas das vezes na batalha espiritual você vai passar por esse processo da retaliação, da briga, sabe, da luta, e você você tem que perseverar, você tem que ser fiel e acreditar que Deus está contigo e a vitória é sua, não importa o processo. Então, assim, as coisas começaram a acontecer dentro de casa, né? E até que a gente encontra alguém que trabalhava especificamente com libertação. Libertação não é expulsar demônio. Libertação é você tratar por onde ele entrou, por que ele está ali, ok? Então você que está nos ouvindo aí, vou falar algo para você, em nome de Jesus. Porque eu vou lá fazer uma campanha para ser liberto. Por onde e por que essa entidade está ali? Por que esse mal se instalou ali? Então, libertar é diferente de expulsar demônio. Libertar é tratar a causa. Posso dar um exemplo? Estou com a garganta inflamada, ok? Aí, por causa da garganta inflamada, eu vou ter febre, dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza. Aí eu vou tomar dipirona. Eu vou tratar os efeitos, ok? Porém, daqui 1 hora, 2 horas, o efeito vai parar e eu voltarei a ficar enfermo. Febre, dor de cabeça. Ou seja, tratamento paliativo. Para eu parar de ter febre ou parar de manifestar, eu tenho que tratar o que gerou essa manifestação. A causa de tudo isso. Legalidade. Ok? Então, nenhum demônio está lá na rua e entra na pessoa e manifesta. Ele só entra se tiver legalidade. E se tem eles não trabalham sozinhos.
Você pode ter certeza. Manifestou X, ele está coligado com o outro. Até que se ache o cabeça. E seja destronado na vida da pessoa, na família da pessoa, ou até em territórios. Aí é um outro assunto que tira. Né? Nós vamos entrar mais na frente. Então, ou territórios estabelecidos. Então, ali começa a minha vida, irmão. Aí o teólogo Udinei teve que achar sua bolinha, porque contra fatos não existia argumento mais, porque estava ali. Pela teologia, o crente manifesta, mas estava manifestando na minha frente. E depois dali, começa a só aparecer na minha igreja pessoas com ministério. Ela viu, a Ana Paula esteve no encontro, sabe, no nosso Acampamaec. Pessoas de ministério. De cada 100 pessoas que vai, só 2 não são evangélicos, o restante tudo tem ministério. Sabe, pessoas que não estão entendendo os seus processos. Então, ali começa a minha experiência, dentro de casa, que passa para o ministério. Irmãos, era uma manifestação fora de sério. Todo culto era muita manifestação. E o cara novo, sem experiência, quando via uma pessoa já balançar, eu descia do altar e botava a mão na cabeça das pessoas. O que isso acontecia? Eu acabava trazendo exposição para as minhas ovelhas. Por isso, é muito importante você fazer uma mentoria. Você ter alguém que te ensine, com mais experiência que você, ter humildade. Eu acho que tudo, Júlio, é humildade na vida, independente de qualquer área. É humildade você reconhecer que precisa de pessoas para te orientar. E o apóstolo Daniel, lá de Alcântara, ele teve muita paciência comigo. Sabe? Eu me meti em cada guerra, irmão. Que eu ficava quase 10 horas ministrando. E eu, chefe, eu estou com um problema aqui. O Dinei, você fez errado, Dinei. Não se faz assim, não. Sabe? E com uma palavra pelo telefone, ele acabava a guerra. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero solução para a minha vida, cara. Então, assim, o meu mentor, apóstolo José Maurício, um mentor que eu tenho, me acompanhou anos da minha vida. E irmãozão, sabe? Devo muito a ele uma gratidão muito grande, sabe? Então, ali começou meu ministério. Aí eu fui estudar, fui me Fez o CAT também com o José Maurício? Então, fiz curso com ele, cara. Eu também. Fiz curso com ele e fiz com o Ribas. Carlos Ribas. Entendeu? Esqueci o nome. Sim, você sabe o que eu estou falando. Que é o retiro também que ele faz. Ele faz outros... É a faculdade lá de... Universidade... Esqueci o nome. Enfim, lá do Rio Grande do Sul. Isso. O Ribas, o José Maurício estava vendo uma possibilidade, o Ribas trazer. Iria vir para o Rio, e a gente estava marcando mais ou menos de trazer ele. Só que não deu agenda, falhou nesse momento. Então, assim, eu não venho do espiritismo. Na verdade, todo o meu conhecimento, até das regras espirituais deles, foi como você falou. Eu fui buscar conhecimento pela experiência de ministrar pessoas que estão saindo de lá. Né? Então, a gente acaba tendo conhecimento exatamente da vida dessas pessoas e como funciona do outro lado. Né? Então, você falou sobre libertação. Então, na batalha espiritual, é impossível a gente não falar de batalha espiritual, cura e libertação. Sim. Você falou aí da dor de garganta, libertação é o remédio que você tomou ali. Mas a cura que você fala é cura interior? Como é que é essa parte da cura na batalha espiritual? Vamos lá. Nós somos tricotômicos, ok? Sim. Vamos ser bem analistas. Lá em Jeremias capítulo 3, versículo 15, Deus tem uma promessa para o povo dele. Dar-vos-ei pastores que vos apacentarão com sabedoria e inteligência. O nosso inimigo, lá em 1 Pedro, vai dizer que ele fica à nossa volta, buscando, olha só, ele busca uma forma, estuda uma forma. A gente, para falar nesses assuntos, a gente precisa ser criterioso no texto. Ele busca uma forma como vai tragar. Vamos botar isso na nossa prática, no dia a dia. Como é que ele busca? Eu costumo dizer lá na escola de batalha espiritual o seguinte: qual é a abordagem que ele usa contra você? Qual tipo de abordagem? Porque para cada pessoa ele tem uma abordagem. Isso aí. Ok? Então nós estamos falando de um ser extremamente inteligente. Já falei lá no início. Ele conseguiu convencer até essa parte dos anjos. No ambiente santo. Qual foi o argumento desse cara? Ok? Então, beleza. Então, para falar sobre essa área da cura, nós precisamos entender que nós não somos só espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Né? A teologia vai denominar isso como a tricotomia humana. É a triunicidade humana, ok? Que vai compreender o ser humano. O homem que tem 3 partes fundamentais nele que torna ele um ser triuno. E nessa
tricotomia, há uma base chamada alma. Corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. E o mesmo Deus do Pai vos santifique corpo, alma e espírito, para que sejam plenos para a volta de Cristo. Ou seja, há um desejo de Deus que nós sejamos plenos. Não só o nosso corpo físico, não só a nossa fé, nosso espírito, mas a nossa alma. E essa parte da tricotomia chamada alma é a sede dos nossos sentimentos. Ali compreende pensamentos, lembranças, sentimentos, ok? Está tudo ali. Só que, quando a gente fala da alma, e aí eu estava falando com você que 95% das entidades mundiais, elas têm áreas específicas de atuação para gerar danos emocionais ao ser humano. E aqui, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, também vai testificar o que eu vou falar. Doença do século, ansiedade, depressão, ok? Então, assim, se eu tenho um inimigo estratégico, que ele sabe que se por um caminho ele não consegue me derrubar, ele vai gerar outras ferramentas e estratégias para tentar me ferir. Então, pode ser que a abordagem de determinadas pessoas seja pela área sentimental. Pode ser pessoas que já tragam com elas problemas hereditários, como pode ser pessoas que carregam consigo uma deficiência, eu vou chamar isso de fissuras emocionais, que ela fica vulnerável a sugestões a qualquer tipo de proposta. E Satanás, ele é extremamente inteligente em gerar uma abordagem, um argumento. Aí ele entra na alma, aonde ali ele não precisa exatamente de um pecado para gerar uma legalidade. Ele só precisa de uma brecha emocional. E ali ele se tornar um senhor daquela área. Opa, entrei, agora eu domino isso aqui e continuo gerando dano. A Bíblia vai dizer que um abismo vai chamar outro abismo. Então hoje eu estou com raiva de você. Tenho ódio de você. Agora eu quero te matar. Agora eu quero beber teu sangue. Então, sugestões começam a aparecer a partir de uma fissura emocional, sabe? De uma decepção, de uma frustração, de uma traição. Então, estamos falando de um oponente extremamente inteligente, que ele pode entrar ali. Entrando, gerou um dano emocional. Agora o teu corpo vai reagir. Outra área da tricotomia, chamada corpo, vai reagir. Porque nós somos seres físicos. E as suas emoções reativos podem gerar problemas físicos. Sim. Aí nós vamos falar de problemas emocionais que vão gerar câncer, vão gerar obesidade, vão gerar úlceras. Então, o seu corpo vai... Dentro de um problema emocional, um estresse, os seus níveis de cortisol vão subir. Vai ativar a adrenalina, o seu coração. Aí as pessoas perguntam, não sei por que eu fico... Por quê? Se teve um estresse. Pum, ok? Estou agitado, estou preocupado. E aí, naquela hora, o teu nível de estresse vai ativar níveis altos de cortisol, que vai ativar outro componente interessante, que nós vamos falar de hormônios, ruins e bons, que vai gerar agora o teu batimento cardíaco. Então, cortisol te leva, a adrenalina é ativada. O que é adrenalina? É o senso de perigo, ok? E o seu coração vai acelerar. Pelo teu coração acelerar, a tua respiração precisa oxigenar. Então, você vai ficar... E aí você vai dizer, não sei o que eu estou sentindo, porque a sua alma está abatida, está com fissuras, está comprometida. Aí, Satanás, que é um estrategista e oportunista, opa, área de fragilidade, vou tentar entrar aqui e dominar. E são pessoas que entram em depressão por causa de uma fissura emocional que não foi através de, propriamente dito, de uma legalidade de pecado, mas de uma fissura emocional. E aí que eu falo na campa, né? E que começa o jogo. Ele começa o trabalho dele. E nós precisamos ter inteligência, sabedoria e entender que a palavra de Deus, olha só que interessante, Júlio. A palavra de Deus é como espada de dois gumes, não é? Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Vamos lá. Sim. Ela penetra até as juntas e medulas. Beleza. Ela vai ter a divisão da alma, e do espírito. Estou entrando. A palavra é poderosa para fazer a divisão completa da tricotomia. Divisão da alma e do espírito. E trazer discernimento de pensamentos e sentimentos. Deixa eu liberar uma palavra para você. A primeira área de Satanás de ataque na sua vida é a sua mente. Governo, coroa, ok? Se ele trouxe um argumento
dominou, logo vai gerar sentimento. O problema é quando gera sentimento. Aí você está comprometido, você está fragilizado. Você está sujeito a qualquer proposta. Por isso, a cura interior está completamente ligada à batalha espiritual. Então, existe para você, eu já entrevistei aqui uma pessoa, e isso vai dar briga na família. Eita terra. Isso vai ter. Eu vi. Vai ter discussão na família. Para quem não sabe, o pastor é primo do pastor Miqueias, que já teve aqui no Religados. Foi um programa interessantíssimo. Só que o pastor Miqueias não crê em maldição hereditária. No nosso bate-papo aqui, o Rudinei já crê em maldição hereditária. Vamos começar lá do beabá. Explica pra gente o que é maldição hereditária, como age e por que tem essa legalidade. Vamos lá. O que é maldição? A maldição ela surge através do pecado. Aliás, a maior catástrofe da humanidade é o pecado. O pecado, ele gera uma legalidade. A legalidade gera uma permissão dada para Satanás atuar. Eu vou falar em grosso modo aqui, um cheque predatado, assinado, onde um dia ele vai cobrar a hora que ele quiser, a área que ele quiser, onde ele quiser. Então, o pecado ele vai me levar a estar comprometido no mundo espiritual com um cheque na mão do meu inimigo. Então, a maldição é estabelecida através do pecado. Ok? E aquela maldição estabelecida ali, vou dar um exemplo de Davi. Davi peca com a mulher de Urias. Né? E depois você percebe que o pecado de Davi alcança todas as gerações dele. Filhos que matam outro filho, o filho que estupra a irmã, o irmão que estupra a irmã. O pecado da imoralidade persegue Davi. Tá, mas espera aí, deixa eu só pegar esse gancho aqui só que essa maldição aí foi Deus que colocou, meu irmão. A espada não se apartará da tua casa devido ao teu pecado. Por causa do pecado. O pecado é a matéria-prima. Cara, então vamos lá. Ih, rapaz. Vamos pro problema. Vamos. Esse pecado, essa maldição aí, foi Deus que colocou. Concorda comigo? Sim. Foi Satanás que falou assim, ó, eu vou... Não, a espada não sairá do juízo, no caso. Né? Consequência. Juízo e consequência desse pecado. Sim. Vamos falar desse, e eu vou te pedir para você falar da maldição hereditária de espíritos malignos. Então, vamos lá. Parte do princípio, Júlio, que tanto Deus quanto Satanás trabalham com gerações. Ok? Então, maldição e bênção. Maldição e bênção. Eles colocam diante de ti a maldição e a bênção. Se tu, pois, escolheres a bênção, serás bendito. Se tu, pois, escolheres, porque pecado é escolha. Pecado é escolha. Ninguém pode afirmar, eu pequei sem querer. Porque antes de se tornar pecado, passou pelo crivo dos seus raciocínios. Ok? Das suas faculdades mentais. Da decisão do certo e do errado. Ok? Então, assim, Satanás ele também trabalha por gerações. E ele também quer manter a dinastia dele. Entende? Então, falar desse tema é um assunto real. Que a gente pode falar que a medicina hoje atesta e que nós vemos aí nas igrejas, para quem é pastor, sabe o que eu estou falando. Entende? Então, só para pontuar. Não, beleza. Então, vamos focar aqui na maldição hereditária de espíritos familiares, vamos dizer assim. Bom. Beleza? Como é que é isso? Vamos lá. Há 3 gerações atrás, a avó era envolvida com pactos e alianças, com entidades, enfim. Essa pessoa morre, tá? E ela era tão envolvida que aquele espírito ali que ela vivia, que ela servia, que, para quem não sabe, ô Júlio, eles não servem todo mundo. A pessoa tem, segundo o espiritismo deles lá... Tem o seu cabeça. Tem o seu cabeça. E o seu cabeça tem uma área de atuação.
Entende? É na saúde, é na guerra, sabe? É na miséria. Qual tipo de espírito que ela fez contato lá atrás? Olha, eu tenho testemunhos muito fortes para falar disso. Eu não falo, vamos falar. não falo por teoria, não. Eu falo por prática. Receber no meu gabinete, ministrar pessoas e as entidades ali sim disseram, falarem, né? Olha só, por que você está mexendo nisso aqui? A família está na igreja há anos. Nunca ninguém se portou com isso. Para que você está mexendo com isso agora? Falei, porque hoje o Senhor levanta um reparador geracional. Alguém que, dentro de todas aquelas gerações, Deus já vai levantar para quebrar. Essa pessoa, normalmente, ela vai enfrentar os problemas que aquela família aceitou. Nunca se importou. Mas essa que hoje está manifestando aqui nela, né, ou que ela está buscando a libertação dela, é onde Deus tocou. Fala assim, hoje eu entro com provisão na sua casa. Hoje eu entro na tua vida para quebrar a dinastia que vinha da sua família. Um espírito de miséria, por exemplo. A avó viveu em miséria. O pai tinha tudo para ser bem sucedido, mas começava um empreendimento, falia. Essa pessoa tem tudo para ser feliz, só que ela vive endividada. Então esse espírito lá atrás, que a avó servia, que sempre vem com uma proposta ao contrário da atuação dele, tá? Existem entidades que levam nomes da área de atuação deles, tá? E que de fato atuam para trancar as ruas, trancar caminhos, paralisar trajetórias. E aí essa pessoa vem servindo essas entidades, quando chega aqui, a pessoa não entende por que ela não flui, por que ela não cresce, porque está amarrado, porque tudo que ela põe a mão frustra, vai falir, entendeu? Então, espíritos familiares que vêm de gerações em gerações. Esse espírito aqui é de miséria. O outro é espírito de vício. O pai era viciado em jogo, o avô era viciado em jogo, o pai agora é viciado em pornografia, o filho agora é viciado em drogas. Espírito de vício, espírito de prostituição. O espírito de prostituição seguiu a dinastia de Davi. Isso não tem como a gente não levar em consideração. Porque a mesma área onde Davi pecou foi as áreas de fragilidade dos filhos. Então, é um assunto muito sério que a gente não pode tratar porque eu não conheço. Respeito meu primo, um homem de Deus, ó. De quem é para você, ó, em nome de Jesus, tá? Mas é a área que eu atuo, é a minha especialidade, onde eu debruço, estudo, ministro pessoas, e sem nenhuma prepotência, mas são milhares e milhares de pessoas que eu já ministrei na minha vida. Milhares e milhares de pessoas que eu já ministrei. Eu não tenho como te dizer números de pessoas que eu recebi no meu gabinete, sabe? Desde pessoas não convertidas a pessoas de ministérios, pastores. Ok? Ela ouviu lá um testemunho de uma pastora que foi no nosso acampa, que muito usada, muito abençoada. Porém, quando eu recebi ela na minha igreja, comecei a conversar com ela, porque eu tenho esse hábito. Antes de te ministrar, eu quero conhecer a tua história. Eu quero conhecer os teus fundamentos, sabe? As tuas origens. Então, eu fico ali 1 hora, 2 horas ouvindo a pessoa. Só que, enquanto ela está falando, eu estou, às vezes, anotando ou estou pegando ponto. E ela chegou lá falando, não, fiquei com vergonha de vir aqui, porque eu sou pastora, eu já ministrei aqui, eu fiquei com muita vergonha, mas algo falou para vir aqui. E chegou lá, começou a conversar, e ela começou a falar de muito histórico de doença, sabe? Problemas sérios de doença. E agora na filha, o filho. E eu interrompi ela, falei assim, desculpa, eu não sou de interromper, mas a senhora já foi espírita? Você já foi, serviu as entidades? Ela, por quê? Eu falei, a senhora já foi do espiritismo? Ela, sim. Falei, deixa eu fazer uma outra pergunta mais específica. A entidade tal, a senhora serviu ela? Ela abriu um olho e falou assim, como o senhor sabe? Falei, porque ele está te reivindicando, a senhora não viu, não? A senhora lá atrás bebeu, comeu, sentou, dançou, ok? Serviu, e do nada a senhora foi e largou os pactos e as alianças. Alianças e pactos não são como eu estou fazendo com o Júlio aqui, que um dia ele não gosta de mim ou eu não gosto dele, a gente não se fala mais. Alianças no mundo espirituais são extremamente sérias. O problema é que o crente não quer debruçar em cima disso. Por medo? Não sei. Por ignorância? Não sei. Mas se nós queremos destruir o nosso inimigo, nós temos que estudá-lo. Ok? Se preparar para isso. Então, meu amado, eu falei, olha, vai para a campa. Porque lá eu vou ter tempo para ministrar, né? Lá eu vou ter tempo para a senhora entender todas as origens, porque é um seminário. Não são ministrações jogadas. Desde o início até o fim da campa, é tudo coligado. Eu termino fazendo um mapeamento,
coletivo, mas faço. Moral da história, fui para o campo. Ela tinha acabado de perder o pulmão por causa de câncer. E já não era um câncer primário, já estava reincidente. E agora a filha estava vivendo problemas seríssimos também. O filho vivendo. E não entendia, porque eu sirvo a Deus, sou dizimista, sou ofertante, sabe? Prego a palavra. E é isso que às vezes a gente, Senhor, abre os olhos, porque é uma batalha. O meu título de pastor não me isenta de batalha, de ser atacado. Se é uma batalha, quanto mais eu sou dado, mais eu vou ser cobrado. Ok? De mim sai comandos, sai direções, sai ensinamento. Então, fere o pastor, resolver esse pronto. Abate o presidente, a guerra tá vencida. Abate o general, e o exército dele tá rendido. Então, chegando lá, pasmo, a entidade que ela servia há anos, que há muitos anos ela manifestou. Entende? Caramba. E aí, quando eu falei, Senhor, passa pela face da terra. E aonde essa entidade estiver agora tentando se esconder, para que ela continue atuando, traga ela aqui agora amarrada e acorrentada e sem força. E puf! Na pastora. Entende? E aí? Caramba, hein? Que crise. Mas não é a primeira vez que eu ministro pastores. Há de tocar que quando eu começo a aprender sobre batalha espiritual e libertação, foi sobre uma pastora que manifestava. Ah, sim. Acabou que nós não finalizou. É sobre a pastora. E essa pastora foi liberta? Essa pastora que a gente está falando é lá do início do podcast. Porque eu comecei a mexer com isso. Por que você começou? Vamos fechar esse... E aí? E essa pastora, então, aí, cara? O apóstolo Daniel ministrou durante 5 horas, na primeira. Caramba. Aí as raízes eram muito profundas, familiares, né? Muito, muito. Eu vou me reservar não falar nomes. Sim, por favor. Mas a história realmente me compreende, faço parte dela, só não vou dar nomes. Então, eram raízes muito profundas e coligadas à bisavó. Achou que era índia, lá na bisavó. Que era índia. Que era índia. Aí ela manifesta, no último dia que ela fez a primeira libertação, ficou bem, melhorou muito. Aí, cerca de 9 meses depois, ela continuava sentindo algumas coisas. Ele, vem cá, que eu vou continuar ministrando. E aí manifestou, nessa última, ela manifestou um principado chamado Columbandê. Columbandê era uma entidade que regia a tribo da avó dela. Caramba. Então, eu não trabalho com libertação, expulsar demônios. Eu entendo que quando manifesta uma entidade, tem um porquê ela está ali. E por que ela está ali? E aí é onde vem o pastorear. Para mim, Rudinei, tá? É a minha área, tá? Uhum. Porque a gente trouxe isso por causa do meu primo. Sim, né? sim. Que é a área que ele atua, né? É a minha. Então, por que está ali? Por onde entrou? O que foi dado para ficar visitando? Aí nós descobrimos que havia um pacto em que todos os filhos do meio foi consagrado. Caramba. E quando chega aqui nessa pessoa aqui familiar, ela também era a do meio. Aí, só que ela dizia o seguinte, o demônio quando manifestava nela, apontava para o meu filho do meio. Dizia que o Isaac seria dele, o Isaac é meu, o Isaac é meu. E eu gritava na cara do capeta. Quem te deu ele? Que dia que eu te ofereci ele? Que dia que eu beijei teu altar? Não era por você. Você entende por quê? Era Eu por precisava ser, desculpa o termo, tá? Ser macho. E o exército me preparou para enfrentar qualquer coisa. Ali era minha nação, cara. Ali era minha casa, era meu filho. Se eu era disposto, eu fui criado a ser disposto a dar minha vida pela nação brasileira, defender o meu país, com a minha própria vida, eu ia deixar o meu filho descoberto? Aí que eu fui jejuar, fui orar, fui buscar, fui guerrear, e quanto mais eu guerreava, mais parecia que levantava do capeta. Entende? Até que começa a vir o entendimento. Vou dar uma explicação básica aqui que a gente falou aqui em off. Irmãos, teologia é como se fosse medicina. O aluno vai estudar o básico, vai se tornar um médico, um clínico. Só que vai passar um tempo, ele vai ter que fazer residência, ele vai ter que se especializar. E ele vai se tornar um ortopedista, ele vai ser um cardiologista, porque ele vai se especializar. E na teologia, também, você estuda o seminário. Um dado momento, Deus vai te chamar para ser ministro de louvor. Você vai ter que estudar dentro da teologia, okay? Esse ramo
louvor, adoração, ok? Se você for trabalhar com casais, você vai ter que estudar dentro da teologia assuntos sobre casais. Assim é libertação. Então, por favor, você que está vendo esse tema aqui, não fique assim, eu não gosto muito disso. Não, é assim que funciona. Eu não estou aqui trazendo assuntos teóricos, não. São 13 anos atendendo pessoas e partiu dentro da minha própria casa. E como quebrar? Tem como quebrar uma maldição hereditária? E como quebrar isso? Então, aí eu vou chamar esse agente de reparador geracional. É quando, exemplo, chegou até mim, ok? A minha geração. E eu entendo que tudo isso que eu vivo, tudo isso que eu passo, isso tem fundamentos geracionais. Caramba, estou chamando a atenção. Meu pai viveu isso, minha avó viveu isso, e agora estou vivendo a mesma coisa. Porque tem um detalhe dentro da batalha. Nem todos os espíritos malignos manifestam. Isso aí. E existe libertação sem manifestação. Às vezes as pessoas me procuram, eu não manifestei, põe a mão na minha cabeça, porque não, gente, manifestar é um tipo de libertação. E há libertações que não vai haver... Sem possessão. Sem possessão, positivo. Entende? Então, assim, quando essa pessoa chega até ela entende isso, ela entra no processo de quebra de maldição. Então, ela vai renunciar aos pactos, às alianças, os acordos. Vai rejeitar todo tipo de herança que ela recebeu. Se ela, exemplo, a avó foi sacerdotisa de Mariazinha, vamos supor, tá? Vou dar um nome aqui para não... E a mãe serviu a Mariazinha também, e agora a mãe está quase morrendo, e ela é a sucessora. E aí agora ela entende que ela não gosta disso. Ela vai ser tocada pelo Espírito Santo. Deus vai começar a ministrar diferente do que ministrou com a mãe e com a avó. E os olhos dela vão começar a se abrir para a verdade, para a realidade. E então ela vai começar a ser tocada a buscar em Deus, estar em Deus. É a hora que Deus levanta um reparador geracional para que as gerações vindouras sejam livres de toda a malignidade, maldade do inferno. Me trouxe a memória agora aqui. Eu tenho um grande amigo, só não vou citar nomes, um grande amigo, tanto ele quanto toda a família. Uhum. Nós fomos criados juntos por um bom período. E toda a família dele é de matriz africana. Uhum. Né? Do candomblé, não tem problema de falar, né? E a mãe dele era uma grande sacerdotisa. E ele contando para mim que a mãe... Isso aqui é muito louco. A mãe dele sabia o dia que ela iria partir. Uhum. Acredito. E ela falou assim, olha, o meu... Não lembro, acho que o meu orixá, o meu guia, me falou que meu tempo está acabando. E eu preciso passar essa... hoje a gente chama de unção, né? Uhum. Para o cristão. Mas não deixa de ser unção, tá? Isso aí. Não deixa de ser. Eu preciso passar por uma pessoa. E ele não é o mais velho. E nem é o mais novo. Uhum. E falou, olha, vai ser passado... não vai ser nem para você, nem para ela, nem para ela. Vai ser para o fulano. Aí todo mundo tipo... Ué, por quê? O fulano é o do meio. Uhum. E foi passado para ele, e ele assumiu o barracão, e ele que assumiu hoje. E hoje ele é o... Ele não é nem babalorixá, se não me engano. Ele é uma nível. Parada... Isso aí, ele é o... Eu brinquei com ele, eu tenho essa intimidade. Eu falei, meu irmão, não tem maior que você aqui na Terra não, né? é o cara e você, né? Eu tenho essa intimidade para brincar com ele e como eu sempre falei, eu não tenho esse preconceito porque eu vejo a pessoa, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue, a Bíblia diz isso. Falta muito crente. Falta muito, meu irmão. Falta muito. Cansei de estar, na época, antigamente, eu indo de carro e ele a pé. Uhum. Aí eu brincava com ele, Bibi, qual é? Tá indo pra onde? Ele sempre soube que eu era crente. Ele, pô, cara, tô indo pra minha corimba. Só que era caminho. Era um curimbeiro. Aí eu falei, entra aí que eu te levo. Parou na corimba. E entrava no meu carro e deixava ele lá na esquina do terreiro que ele ia, meu irmão. Pô, obrigado. Sempre, meu amigo, cara. Meu amigo. Ele, a esposa, os filhos, a mãe, a falecida mãe, o pai, os irmãos, todo mundo. E isso corrobora com o que você falou.
a entidade escolheu o filho do meio, da mãe dele. E hoje ele é o sacerdote. Vamos lá. Disso Você tem tudo. um chamado. Você consegue acreditar que o teu filho é teu herdeiro, vai dar continuidade ao teu chamado, ao teu ministério. Qual é o problema e qual a dificuldade do povo acreditar que Satanás copiou tudo de Deus? Tudo que Deus fez para ele, Satanás copiou. Então, qual é a dificuldade? Que Satanás também trabalha com a forma, uma dinastia familiar. Ok? Vou dar um exemplo aqui. Cara, eu sou recheado de histórias. Tá? Até te falei do Tiago, que me autorizou, você ouviu ele me autorizando. Sim, não vamos contar. Então, assim, eu estava ministrando uma família, bem no início da igreja lá, tinha uma família que manifestava muito. E manifestava a tia, a mãe, o filho, as sobrinhas. E aí, todo o culto manifestava. Eu estava começando a aprender, né? Ligava muito para o apóstolo Daniel. E ele, Rudinei, tira essa irmã daí, leva-ela para o gabinete e escuta a história dela. Aí, beleza, ministrei ela. E começou, ela manifestou, né? Buscando as origens, mapeamento, né? Buscando as origens, os porquês. Aí manifestou, beleza. Aí o demônio falou assim, olha, você está como é que ele falou? Você está atacando a pessoa errada. Eu não estou nela. Eu só estou aqui por causa da avó dela. Aí, liguei para o papai, Rudinei, encerra isso aí, Deus vai dar estratégia para a gente. Um dia a mãe dela foi na igreja, na senhora, ela manifestou. Aí, no meio do culto, mandei o demônio embora, falei, está proibido de manifestar de novo. Libera a consciência dela e fica amarrado lá de fora, sem incorporar de novo. Acabou o culto, e uma pessoa falou com a senhora, levei para o gabinete. Aprendi que, se uma pessoa tem problemas espirituais, e você sabe, não fica toda hora botando a mão na cabeça dela, ali no culto. É igual lá na escola de batalha espiritual. Lá, além de nós ensinarmos, é um tratamento para a pessoa. Então, as pessoas que nos buscam lá, elas querem entender o mundo espiritual e sabem que lá vai ter imposição de mãos. Então, o couro pega. Entende? Então, assim, eu peguei ela, levei ela para o gabinete e comecei. Quando manifestou, aonde estava o problema? Na avó da que eu ministrei primeiro. Porque a avó servia as entidades lá em Fortaleza e havia enterrado uma cabeça de bode debaixo daquela árvore Jequitibá, como é que é? Jequitibá. Olha só, 4 gerações atrás. E aquela entidade servia. Irmão, ó, tá aqui as ovelhas aqui que vão, que me acompanham com essas histórias, vão colocar embaixo aí e vão testificar o que eu falo. Aquela família, nós vimos Deus de fato liberar, sabe, pessoas. Outro fator, tem uma ovelha minha que ela vai testificar o que eu estou falando aqui. Ela é herdeira da mãe dela. A mãe dela morreu e hoje as entidades falam que ela tem que voltar para o barracão tomar o lugar da mãe dela. É as entidades que cobram ela. Então, esse assunto de hereditário, né, de heranças espirituais, hoje a medicina já trata isso como uma realidade, Júlio. Por quê? Você vai ao médico, aí você tem um problema de saúde X. O médico vai te perguntar, alguém da sua família já teve esse problema? Normalmente, né? Então, a medicina hoje já testa isso. Tá? E espiritualmente, volto a te afirmar, é real, é uma realidade, as pessoas vivem isso e é fortíssimo o tratamento. Aí, você falou um ponto ali pra gente, Júlio, que a pessoa tem que querer. Eu fiz uma live agora, e essa live tem 6 pontos para como manter sua libertação e sua cura. O fundamental dele, eu não posso querer pela pessoa. É isso aí. E a pessoa que está passando o problema, é ela que tem que querer e desejar. E nós, como irmãos em Cristo, ok? Em nome de Jesus, porque você pode ser bispo, você pode ser apóstolo, você pode ser pastor, você pode ser profeta, você pode ser mestre, mas tudo que é manifesto do reino de Deus para a terra, a glória é de Deus e não do homem. É Ele que faz, é Ele que opera. O principal agente da libertação é o Espírito Santo, não é o pastor. Entende? Não é o pastor, não é o Rudinei. Porque o Rudinei é apenas um instrumento que, pela misericórdia profunda de Deus, Ele escolheu das extremidades da terra. Ok? E me chamou agora como sacerdote santo. Então, por misericórdia, hoje, Ele me usa nessa área.
Porém, se há alguém nos ouvindo que, eu estou gostando do tema e eu quero isso para minha vida, você tem que querer, você tem que desejar. E muitas das vezes o processo é doloroso. Batalha espiritual não é fácil, é batalha. Batalha. Isso aí, é batalha. Agora, pastor, vamos lá. Mapeamento. Existem alguns tipos de mapeamento? Como é que é isso? Olha, lá na escola eu faço ênfase a mapeamento de território, tomada de território e demarcação de território. Tá? Tem um mapeamento de local, de regiões, nações, ruas, ok? Famílias. E tem mapeamento individual, pessoa. Ok? São 3 áreas fundamentais que a gente trabalha com libertação. Objetos, pessoas e locais. Objetos? Okay? Objetos. Você já viu alguém falar que botou uma roupa ungida lá no terreiro e fez mal dentro da casa da pessoa, gerou danos na pessoa? Uhum. Estamos falando de anjos decaídos e anjos do Senhor. céu, anjos celestiais, ok? Anjos que perderam a autoridade, mas não o poder, e anjos que têm autoridade constituída por Deus para repreender. Isso é tão profundo que quando Satanás pelejava pelo corpo de Moisés, o arcanjo falou assim, não ousou repreender, mas falou assim, que Deus te repreenda. Entende? Então estamos falando de níveis de guerras aí que estão além da nossa compreensão, mas existem nas esferas espirituais. Então, a pessoa chegou lá e, na unção da maldade maligna, ok? Ela foi lá e falou assim, olha, em nome de fulano Beltrano, eu estou ungindo aqui, passando a cachaça, passando o mel, passando não sei o quê, e leva lá para casa dele, coloca lá debaixo não sei o quê, e aquilo ali começa a causar dano. Ou dá de presente. Exatamente. Tá aqui um presentinho para você. Agora, olha que coisa interessante, ô Júlio, eu costumo dizer que eu não espere eu falar mal de pastor de nenhuma denominação, não espere eu falar mal de igreja, porque eu acredito que cada um tem a sua área de atuação. E se alguém erra, um dia ele vai prestar contas a Deus, não a mim. Então, eu não perco tempo lutando contra o próprio reino. Se algum pastor que conheço está errado, eu vou orar para que ele se posicione. Deus tenha misericórdia, ele volte ao primeiro amor. Ponto, acabou. Agora, ficar ali perdendo tempo falando mal, não perco. Então, essa pessoa que chegou e fez isso aqui. Isso aqui leva para sua casa, porque isso aqui está com maldição. Apóstolo Paulo tirava pedaço dos aventais dele e levava para as pessoas ser curadas em casa. Qual a diferença dessa unção da maldade com a unção que Paulo liberava pedaço de aventais dele? Então, nós precisamos ter critério em entender. Quer dizer que o diabo tem unção de botar poder sobre um objeto e gerar danos? Olha só, não estou podendo ir. Mas fala o seguinte, irmão, Senhor, te apresento isso aqui. Isso aqui vai entrar ali e vai gerar manifestação. Pode gerar agora um problema que você quiser, ok? Mas vou falar algo que eu vivo no meu dia a dia. Estou lá um dia mexendo na igreja, Júlio, e de repente para um carro desesperado. Era um policial civil, um inspetor. Você é o pastor Rudinei? Eu falei, sou eu mesmo. Ele, rapaz, por favor, minha mulher está manifestada ali em casa, está todo mundo segurando ela, e o diabo disse que vai jogar ela do 3º andar. Eu falei, pega o telefone aí. Coloca no Viva Voz aí. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos os demônios que estão em volta dela estão proibidos de jogar pela janela. Senhor, coloca anjos nas entradas e saídas da casa até eu chegar. E fui. Dei um comando. Quando eu chego lá, os parentes diziam assim, o demônio ia para a janela e não conseguia, ia para a porta, não conseguia. Aí quando eu entro, a primeira coisa que eu faço, pego o óleo ungido, unjo a porta, unjo as janelas. Falo, pode soltar. Se é demônio, eu faço prova do meu Deus. Pode jogar lá. Pode jogar ela pela janela, se não tem um anjo ali. E o demônio tentava chegar perto da janela e cair para trás. Então, assim, a unção que nós carregamos, ela despedaça jugo. E ela transfere energias. E aí, quando você vai estudar sobre unção, você vê que a unção ela vai encontrar um termo chamado energia. E a energia vai apontar para luz e trevas. Existem coisas que, se você colocar nas trevas, não prospera, não multiplica, morre. Okay? Mas se você colocar na luz, tem vida, né?
tem saúde, tem energia. Então, quando você vai estudar sobre, eu te desafio, estude sobre unção. Você vai ver que a unção está coligada a energias. Então, Positivas, o mundo vai dizer positivas e negativas. Mas, de fato, a unção que despedaça o jugo e a unção da maldade que Satanás não perdeu o poder dele. Ó, eu vou fazer uma pergunta agora que eu sei que tem muita gente que já acha que não serve para nada, que é sincretismo, que é isso, que é aquilo. Eu tenho a minha convicção. Você falou aí que quando chegou lá, a primeira coisa que você fez foi ungir a porta com óleo ungido. Óleo ungido. Rapaz, tem gente que não acredita no óleo ungido. Tem crente, né, gente? Crente que não acredita no óleo ungido, que fala que óleo ungido era só para sacerdote, reis e tal, e por aí vai. Antigo Testamento. Isso não estava nem na pauta. Não, mas pelo que eu estou vendo aqui, a gente não vai conseguir abordar todos os temas que a gente colocou aqui. Vamos ter que fazer parte 2. Porque é aquilo que eu falei, o assunto vem surgindo e o programa, eu faço uma pauta aqui só para ter um norte. Mas quem comanda é Deus. Vamos falar de óleo ungido, cara? Vamos. Vambora. Desculpa te chamar de cara aqui, agora eu tô íntimo, né, meu pastor? Amém. Vamos falar de óleo ungido, porque eu sou e isso aí que meu pastor não me ouça. Eu creio no óleo ungido. Eu creio no óleo da unção. Eu creio que Deus não é limitado. Quem somos nós para limitar o agir de Deus? Mas vamos falar no óleo ungido. Existe esse poder do óleo ungido? Existe? Como é que o senhor vê esse óleo ungido? Eu vou fazer um desafio. Certamente todos os meus alunos, minha igreja, quem me conhece vai assistir. Certo. Ok? Eu faço o desafio. Quem me conhece, quem trabalha comigo, da minha equipe, quem eu já ministrei, coloque aí nos comentários alguma experiência. O único problema é que a gente não pode transferir a glória de Deus para o óleo. Mas a unção que eu carrego, eu transfiro ela. Ok? Isso é uma realidade. Volto a falar sobre Paulo. Ok? Por que o lenço de Paulo curava? Ele carregava alguma coisa ali? Por que então, desde o Antigo Testamento, ok, até as práticas de unção, o óleo carregava unção? Porque ele era óleo. E a sombra de Pedro? Eu ia falar sobre isso. Mas já que tu já lava saiu aí, né? Decrebeu pela frente, né? Então, eu tô apressado. Já liberou a terra de mano. Então, assim, olha só que coisa interessante. Eu não acredito no óleo ungido, mas o óleo ungido carregava unção. Ok? Carregava unção. Era um óleo. Mas a partir do momento que ele tinha unção, era ungido. Aí, aonde cai por terra muitos argumentos. Então, qual era a unção que tinha sobre os lenços de Paulo? A unção que tinha sobre a sombra de Pedro. Eu sei que muita gente hoje fala assim, vem que a minha sombra vai te curar. Irmãos, eu não entro no mérito se isso é real ou não é. Se a pessoa está fazendo isso para poder, sabe, ganhar dinheiro, sabe? Não estou preocupado. Agora, existem igrejas aí que as pessoas metem o pau nela, sabe? Não vou dar nomes aqui porque acho que não convém. Mas, cara, é fato que pessoas são muito curadas ali, libertas. Sabe, a porta de escape está aberta 24 horas por dia, sabe? Ele tem um trabalho de evangelização fortíssimo. Eu costumo dizer que essa igreja, discordo de muita coisa dessa igreja, tá? De muita coisa. Muita gente vai discordar de mim aqui. Agora uma declaração que só o sangue do Cordeiro. Só o sangue do Cordeiro, essa declaração que esse líder deu. Ali realmente me deu ânsia de vômito de ouvir aquilo ali. Vamos considerar também que já está com idade bem... Não, então passa o bastão, meu irmão. Não, eu tô querendo... Não dá para defender não, pastor. Não dá. Não dá para defender. Assisti. Foi vexatório, foi ridículo, foi chulo, foi baixo. Eu vi. Horrível. Mas ninguém pode negar que é um grande pronto-socorro. Sim, não tem como. Não tem como. Aí eu te faço uma pergunta agora. Beleza. Tá tudo errado. Por que Deus opera?
Eu vou ser cancelado, não vou falar não. Não. Eu tenho uma resposta, posso? Pode. Bem, depois a gente volta parcial. no óleo. Mas... Tá, bem parcial. Porque Jesus prometeu que onde estivesse 2 ou mais reunidos no nome dele, estaria ali. Então, pela minha fé e pela sua, independente de estar errado ali, manifesta o poder dele. É isso aí. A união, a fé das pessoas atrai essa bênção. O ambiente é profético, independente de quem está errado ou não está. Isso aí. Até porque... Só para finalizar. Não estou indo para o outro lado, não. Eu vou finalizar com uma coisa aqui agora e muita gente vai concordar comigo. Sim. E naquele dia muitos dirão, mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio. Então, o que tem poder é o nome. Muitos essa passagem, ela tá para o crente, cara. Ela tá para o líder. Naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, eu curei, eu fiz milagre, eu fiz, apartai de mim, maldito, que eu nunca te conheci. Então, a pessoa que tem o entendimento, aí é que eu volto a falar, que tem o conhecimento do poder e da unção que há no nome e no sangue de Jesus, ela faz... Ela faz milagres, cara. Ela faz milagres. O que são atos proféticos? Qual foi o primeiro ato profético na Bíblia? O primeiro ato profético? O que são atos proféticos? Ou ato profético? Ações tomadas no mundo natural que refletem no mundo espiritual. Só para você que tem crente que acredita mais em macumba do que na palavra. Então, só para você acreditar um pouco mais sobre isso. Repete para mim o que é ato profético, você falou que ações tomadas no mundo natural que refletem no mundo espiritual. Vou dar um exemplo. Sim. Porque o próprio dízimo é um ato profético. É um ato que eu venho com o meu 10% do meu suor, coloco ali. Que reflete aonde? No mundo espiritual. Nós cremos assim. Que Deus abençoa, que Deus protege, que Deus guarda a minha renda. Ok? Estou falando aqui um fundamento básico de um dízimo. Sim. Okay? Vou dar agora para o outro lado. A pessoa chegou ali, arriou uma galinha, uma farofa e uma bebida. Tem crente que vai para outra rua, porque tem medo de passar ali. Porque acredita que aquela galinha, aquela farofa e aquela bebida está surgindo efeito no mundo espiritual. E realmente está, mas... E tá. E aí o crente faz o quê? Porque tudo que o diabo faz é copiar a unção que tem no crente. Ou que Deus, no poder que Deus deu ao homem na terra. Vamos lá. Quando Adão e Eva pecam, qual foi a providência de Deus para tapar o pecado? Para cobrir o pecado de Adão e Eva? Para cobrir o pecado? De uma forma natural. Eles começaram a se esconder. E tiveram que usar o quê? Folhas. Roupas, ok? Aquilo ali tapava a nudez dele. Quando você vai buscar sobre nudez, é vergonha. Ok? É vergonha. Então, para cobrir a vergonha de Adão e Eva, Deus agora orienta que eles se cubram. Quando Caim e Abel vai trazer oferta, eles trazem coisas materiais, mas que refletiram no mundo espiritual. Então, atos proféticos são atos gerados no mundo natural que refletem no mundo espiritual. Um outro exemplo fortíssimo na Bíblia. Moisés, por que clamas a mim? Vai lá e toca no mar e deixa que o milagre eu faço. Moisés agiu no natural, mas a fé que Deus realmente falou para ele que era para tocar nas águas, ele tocou. E quem abriu o mar vermelho foi Moisés, foi Deus. Sim. Então refletiu no mundo espiritual. Josué estava entrando em Jericó. Deus dá duas coisas para Josué. Seja, tenha ânimo e coragem. Ok? E esforça-te. Tenha ânimo e esforça-te. Vamos lá. Quando Josué está ali, preparando o povo para entrar, ele faz o quê? Deus manda ele fazer o quê? Um ato profético. Vai lá e toca a trombeta. A trombeta era entoada no mundo natural, mas refletiu no mundo espiritual. Eu sempre tive... Essa é uma nova visão, mas eu sempre pensei que o mundo espiritual move o físico. Antes de manifestar no natural, a estabelecer começa para mim, sempre também, começa também. No espiritual. Então, nessa questão, é uma outra visão que eu tenho. Que eu estou aprendendo agora com você. Porque
tudo que tem no físico existe no espiritual. Mas tudo que me movimenta no espírito, movimento espiritual. A sua fé é uma. Isso aí. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, e por aí vai. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ah. Cara, quem compreenderá a mente de Deus? Não tem como. É inescrutável, é imensurável. Sabe? Às vezes, olha, eu vou te falar, quando acabei minha faculdade, eu achava que era o cara conhecer Deus, sabia tudo. E o passar dos anos, meu próprio testemunho de vida. Cara, onde estavam meus títulos? Onde estavam os meus anéis? Cara, desculpa, eu acho que me preparei para o meu ministério. Fui buscar conhecimento. Fui buscar habilitação dentro da área que acredito que Deus me chamou para essa nação, para essa geração. Cooperar, né, com aquilo que Deus me deu, me preparando, me capacitando. Então, assim, se você olhar meu testemunho e falar assim, cara, por que isso aconteceu? Não sei. Por que Deus permitiu? Não sei. Tudo tem permissão de Deus, eu acredito. Sim. Vontade permissiva e absoluta. Pronto. Deus permitiu ser atacado. Enfim, amém. Eu não estou aqui para questionar. Hoje estou no nível na minha vida que eu não questiono Deus. Eu só obedeço. Isso aí. Então, assim, a fé já é um ato profético. É o firme fundamento de coisas que não existem. Não se vê. Isso aí. Ok? Está aqui. Mas eu acredito. Então, por acreditar, eu vou falar. Atos tomados do mundo natural que vai refletir no mundo espiritual. Um ato profético pode ser uma palavra liberada. E enviou-lhes a palavra e os sarou e os curou, cara do mortal. O que foi enviado? O remédio? A palavra. Agora, aí, tá vendo? Toda hora a gente vai entrar em outra coisa. No mundo espiritual, no mundo espiritual, na batalha espiritual, na bênção e na maldição, o poder da palavra. Maldição autoimposta é uma delas. Isso aí. Proferido por Nós autoridade. precisamos ter muito cuidado com a língua. O que a gente declara, Sim. o que a gente fala. Eu quase não gosto muito de dar minha opinião nas redes sociais. Né? Eu já apanho já no meu canal, não fico me metendo muito. Alguém me disse, você está preparado para isso? Em coisas assim. Só que eu vi um comentário, acabei comentando embaixo e pronto. Aí começou. Falei, ô Jesus, para que eu fui me meter nisso? Mas eu creio no poder da palavra. Também creio muito. Aí a pessoa sobre batalha aqui, tá? Isso, sobre batalha espiritual, a pessoa está falando sobre confessar pecados. E eu falei que para ser anulado no mundo espiritual, tanto a confissão de pecados quanto o aceitar a Cristo como Senhor e Salvador tem que ser verbalizado para o mundo espiritual. Aí teve muita gente que veio me bater, falando que não precisava e não sei o que e tal. Eu falei, beleza. Você fica com a sua opinião, que eu fico com a minha. Eu me entendo, desde que eu me entendo por gente, tomara que eu não esteja errado, na batalha espiritual você precisa verbalizar. Sai em nome de Jesus. Eu anulo todos os pactos, acordos e tal, coisas feitas. Igual Davi, né? Senhor, expurga de mim até os pecados que eu esqueci. Esse aí é meu caminho mal. Isso aí. E para aceitar Jesus, a questão foi que tem algumas igrejas, algumas churches mega, elas agora as pessoas chamam a pessoa na frente e daqui a pouco olha para trás que essa é a tua nova família. E tem aquela coisa e tal. E tem pessoas que falam assim, cara, mas eu não aceitei Jesus. Eu fui lá porque eu pensei que era uma oração. No mundo espiritual, eu creio que essa pessoa não aceitou Jesus. Porque ela não verbalizou isso. Aí entrou uma pessoa e falou assim, bom, eu frequentei a igreja durante 4 anos e nunca tinha aceitado Jesus. Porque eu imaginei, eu fui lá na frente, comecei aí, mas nunca tinha, até que o Espírito Santo falou, olha, você precisa verbalizar. E aí? Vamos lá. Eu recebi uma irmãzinha,
Então o filho dela pode me assistir aqui, o Anderson, que pode depois botar nos comentários e testificar que eu estou falando essa história. Até minhas ovelhas, que me auxiliam nas minhas ministrações. Eu recebi uma senhorinha, 70 anos, mais ou menos, na campa. E ela manifestava muito, quase todas as ministrações. Eu tenho um negócio com idoso e com criança. Sabe? Eu tenho um apreço muito grande. E aquela mulher, aquelas entidades sacudiam ela. E aí, terminou a campa, ela falou, pastor, eu estou cansado de ir na igreja e ficar manifestando. Não quero mais isso, não sei o quê. Eu falei, olha, filha, faz o seguinte, vai lá e pede autorização. Eu não ministro ninguém de outra igreja se o pastor não autorizar. Aí tu me pergunta por quê. Sabe por quê? Se eu estou entrando em um ambiente no qual eu estou militando com autoridade, como que eu quebro o princípio de autoridade? Isso aí. Aquela pessoa está sendo cuidada por um pastor, uma autoridade. Ok? O pastor, de repente, não trabalha naquela área. Gente, é igual médico, imagina. Olha, o cara vai falar assim, o cardiologista vai falar assim, olha, vai pro ortopedista, porque essa não é a minha área. Ué, você não estudou? É medicina. Ok? Você não estudou anatomia, conhece o corpo humano? Conhece, mas não é a área dele. Entende? Vamos olhar assim, para a gente parar de achar que um é melhor que o outro. Entende, meu pastor? Uhum. Porque eu trabalho com louvor, porque aqui Deus habita. Não, porque eu trabalho com libertação, porque eu tenho mais poder e autoridade. Não. São membros do corpo de Cristo que atua em favor da obra de Deus na terra. Eu e você que trabalha no louvor, eu com libertação, se nós nos unirmos, seremos mais eficazes do que ficar falando mal do outro. Um falando mal do outro. Entende? Então, assim, recebi essa senhora. Aí eu falei, vai lá e pede autorização do seu pastor para eu poder ministrar a senhora. Ela foi lá e pediu. Aí sentei ela no gabinete, recebi ela numa igreja. Começamos a ministrar. Veio. E vinha. Aí veio as classes mais baixas. Aí quando veio o subcomandante, ele não dava passagem pro cabeça. Cara, ele voltava e sacudia o corpo dela, eu ficava com pena. Aí eu deixei minha equipe aqui, comecei a sair, falei assim, Senhor, me mostra o que está acontecendo, aonde que está essa legalidade, que ele tá indo e está voltando, e tem uma legalidade ali. A mesma que fez ele ficar anos da vida ali, trabalhando. Então, onde está? Falei, olha só, em nome de Jesus, sai, libera a concessidade e fica amarrado lá de fora. Aí ela voltou. Filho, olha para mim. A senhora já confessou Jesus Cristo como Senhor da tua vida? Estabeleceu ele como o Senhor da casa? Ela, não, pastor, fui para a igreja, fiquei lá, anos da minha vida. Caramba, cara, foi a chave. É o que eu te falo, estratégia. Você não pode ficar nervoso na guerra, você tem que ter paciência. Teu inimigo está dando tiro, você faz isso. Né? Às vezes você vai ficar ali, coberto e abrigado. Deixa ele gastar munição. E para isso você tem que ter paciência, domínio próprio. Dentro da escola de batalha espiritual, eu dou aula sobre temperamentos, cara. E o que tem a ver isso com batalha espiritual? Tudo. Porque o teu temperamento já dá legalidade. Às vezes, você não se autoconhece na guerra. Entende? Então, assim, cara, ela confessou. Eu falei, pode entrar agora. Ele já veio assim, seu maldito, pronto, ganha a guerra. Por quê? Porque ela verbalizou que Yeshua era o Senhor da casa. Agora ela está declarando publicamente que a casa tinha um dono. Ela crê no dono, sabe? Ela adorava aquele que ela nunca havia estabelecido como dono. Cara, são coisas assim, interessantíssimas, sabe? Eu sei que contando parece história, mas eu tenho testemunhas, e muitas. São milhares de pessoas que eu já ministrei. Eu vou te fazer uma pergunta aqui e vou voltar em batalha espiritual. Porque várias vezes você já falou sobre o acampa. Sim. O que é o acampa? O acampa é o retiro, de sexta a domingo. A gente vai, se retira e tem ministrações específicas, tá? Que vai da primeira à última. Todas elas estão coligadas umas nas outras. Então, no final, a gente tem atos proféticos que a gente faz, fortíssimos. Está aqui na pauta, nos assistindo aqui. Que Deus te abençoe, viu, filha? Isso tudo está acontecendo por tua vida. Esteve no acampo. E ela viu que são atos proféticos, só que como terapeuta, eu acredito no profético espiritual, mas também em ressignificação de sentimentos. Ok?
Então, eu vou fazer um ato profético, que a ciência também me atesta, que aquilo é um ato de ressignificação emocional. Só que no mundo espiritual, um ambiente profético, pela fé e também dando técnicas de ressignificação emocional. Lembranças, traumas, bloqueios, abandonos, traições, entendeu? Aí o acampo a gente começa na sexta e termina no sábado, no domingo, saindo lá em torno de umas 5 horas da tarde, aí terminando com quebra de maldições, pactos, alianças, acordos, e aí o couro come. Aí o negócio, a teologia não consegue explicar. Esse ano de 2025 tem alguma data? Então, o próximo acampo agora é em outubro, dia 17, 18, 19 de outubro. Como é que as pessoas podem... Elas podem acessar tanto a nossa página da igreja, né, Família Maek, @Família Maek, e ali ela está na bio já as inscrições, um mês antes abre. Oi? E o Instagram, no Instagram, ok? E agora nós vamos ter também outro mistério que depois a gente pode falar. Mas ali... É a imersão? A imersão sobre raízes. Vamos falar logo da imersão. Então, o que é a imersão raízes espirituais? De fato, é uma imersão de um dia, ok? A gente vai estar tratando especificamente sobre raízes espirituais, ok? Falando sobre mapeamento das raízes. Eu vou tirar um dia onde eu vou estar ensinando sobre este assunto. Mapear raízes, origens, o porquê de muitos problemas, detectar como agir. Aí fala assim, mas é só para quem é crente, é só para quem precisa de libertação. Olha, serve para líderes, serve para pessoas que trabalham na área e querem aprender mais, pessoas que querem buscar a sua própria libertação, entender, né, os fundamentos dos seus problemas, e até mesmo para quem não é crente, você pode também, porque Deus vai ministrar o teu coração e vai ser de uma forma onde você vai entender e compreender as suas origens e as suas raízes. Então, a imersão de raízes espirituais é isso. Então, nesse acampa, aconteceu uma situação... Muita coisa. É uma das. Uma das. Vamos falar pelo menos algumas aqui. Vão cair de pau na gente, não, porque o que eu vou falar é verdade. Não, vai ter gente lá falando nos comentários lá que é verdade, que estavam lá. Então, eu quero ver o pessoal aí no comentário ratificando o que o pastor vai falar aqui. E, principalmente, eu quero que você conte uma dessas situações. Agora eu vou deixar você bem à vontade para ficar... Vou mais ficar te interrompendo, não, que o apresentador é chato pra caramba. Sobre o... Eu acho que eu posso falar o nome dele? Pode, autorizou. Nicolau não foi no acampa, foi no início da igreja. Foi o satanista. Isso. O satanista do início da igreja. E depois eu quero falar do acampa. Aí, aqui chamou a atenção uma coisa, que eu fui ter um meu mentor na época, fui perguntar para ele, cara, por que isso está acontecendo? Sabe? Só tem 3 meses de igreja, não tem nem 20 pessoas na igreja, sabe? Porque, assim, uma coisa, eu nunca roubei ovelha de pastor. Eu nunca me levantei contra a autoridade que me ungiu. Eu nunca falei mal de pastores, não sou de falar mal de pastor de igreja. Então, quando eu saí da minha igreja, e eu era conhecido na rádio, eu era conhecido na televisão, sabe? Eu poderia falar assim, vem aqui porque eu estou abrindo minha igreja, né? Não, saí da minha igreja, abençoado pelo meu pastor, enviado pelo meu pastor Otônio de Paula Júnior, amo a sua vida, obrigado pelo homem de Deus que o Senhor me ensinou a ser, aprendi muita coisa com o Senhor, te amo, o Senhor e a sua família, amém? E o apóstolo Kleber, da Fé Apostólica, que me enviou também, porque nessa época eu estava vivendo um problema particular familiar, e o pastor Otônio me enviou para ser tratado. Foi onde eu conheci o encontro com Deus, beleza. Mas aí nós começamos a igreja, esse Nicolau, eu estava varrendo a porta da igreja, né, 3 meses de igreja, e de repente aquele menino parou, olhou assim, ficou parado uns 3 minutos, mais ou menos, 5 minutos, olhando para a fachada da igreja, e olhando sério, e eu varrendo ali percebendo que ele estava olhando. De repente ele chegou até mim e falou assim, quem é o pastor da igreja? Eu falei, sou eu mesmo. Ele, pois é, Deus mandou eu congregar aqui, porque eu sou da Jocum, para quem não conhece, é um trabalho missionário para jovens, um trabalho seríssimo, isso aí. Ok? Que capacita jovens para missões. Então, Jocum. Então, eu falei, caramba, Jocum?
Já. Deus está mandando obreiros aprovados. O pastor ficou como? Ficou como? Todo alegre. Deus está aprovando a obra. Opa. Aí, é o que eu tô rapidinho, é o que eu tô falando. Uhum. Cuidado com aqueles que falam assim, ó, o Senhor me enviou. Rapaz, eu tenho outros testemunhos. Vamos lá. Aí o Nicolau ficou lá. O que me chamou a atenção em primeiro lugar é que ainda, acho que no segundo dia que ele foi na igreja, ele já pediu a chave da igreja para poder abrir a igreja e não sei o quê. Me chamou a atenção aquilo, mas eu não dei. Mas ele era o quê? Como é que ele se apresentou? Como líder de louvor, líder de jovens e líder de louvor e jovens. Aí, e teatro. E aí eu falei, nossa, que maravilha, não tem um ministério de louvor, todo pastor está começando aonde? No playback ali, né? E aí, nossa, que Deus está abençoando. Só que no segundo dia ele pediu a chave da igreja para abrir. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, poxa, por que ele está com tanta sede? Entende? Eu falei, não, filho, agora não, espera mais um pouquinho e tal. Beleza, passou-se um mês mais ou menos, ele pediu minha mãe, pastora Nedina, já falecida, se hoje eu sirvo um Deus, eu sirvo o Deus da minha mãe. Costumo dizer. Hoje, esse Deus que eu sirvo, Yeshua, Hamashia, Adonai, é o Deus da minha mãe. Sabe como eu conheci ele? Pela minha mãe. Minha mãe me apresentou esse Deus que eu sirvo hoje. E hoje eu tento mostrar para os meus filhos o Deus que eu sirvo, para que amanhã eu possa ouvir do meu filho. Eu sirvo o Deus do meu pai. Então, assim, minha mãe foi convidada, ele pediu minha mãe para poder ir lá na casa dele, para orar e tal. Só que no dia minha mãe passou mal. Aí minha mãe, Rudinei, vai lá na casa do Nicolau, ele fez um bolo lá, e não sei o quê, vai lá orar. Beleza, fui. Quando cheguei lá, como eu tenho o hábito de fazer uma varredura, né, e com os olhos no local, eu vi muito patuá, muitas coisas místicas. Aquilo me chamou a atenção. Um cara da Jocum, ele tem um mínimo de preparo para entender que algumas coisas são místicas. E aí, percebendo isso, me chamou a atenção, senti um ambiente diferente. Quando eu fui no banheiro lavar minha mão, tinha lá as pedrinhas, os cristais, as coisas que me chamaram a atenção. Sentei na sala, e aí ele falou assim, poxa, meu pai também é teólogo. E meu pai também é escritor e tem um livro. Eu falei, poxa, deixa eu ver. Aí quando eu pego o livro, eu tenho o hábito de olhar a última capa, né? O fundo do livro. E ali fica ali os dados do autor, o que ele tem, o que ele não é. E eu lendo ali, teólogo, escritor, ufólogo. Ufologia, teologia. Aí eu olhei para ele assim, ele deu um sorriso já no canto do rosto. Eu falei, filho, mas por que ufologia? Aí, sem perguntar, ele falou, meu pai também é maçom. Eu não sei se posso discorrer aqui os lavaças. Lavaças são meus termos aí que... Amém, fica nos lavaças mesmo. Aí, ele falou assim, meu pai é maçom. Eu falei, Aí me despertou aquela. Daqui, quem estuda muito essa área sabe que existem religiões que o filho primogênito é consagrado, é apresentado, herança. Ok? E aí, eu falei assim, teu pai é maçom? Meu pai vai receber um título agora de mestre lá em Brasília e tal, até mandou dinheiro para eu ir. Eu lembro que ele falou isso. E eu falei assim, desculpa, mas quantos filhos teu pai tem? Ele 2, ele deu mais um sorriso. Aí eu falei assim, e você? É o primogênito ou você é o caçula? Ele deu aquela risada. Eu sou o primogênito. E manifestou. Nisso que ele manifestou, a entidade, né, muito altiva, muito soberba, dizia, ô pastorzinho, você acha que você vai me vencer? Nós somos aqui a maioria. Aí eu gritei, dei um brado dentro da sala dele e disse, Senhor, envia reforço do céu agora. A porta da sala, que era de alumínio, abriu e bateu, fez aquele barulho na porta, e aquela entidade manifestada olhou em direção à porta e começou a gritar, até que caiu amarrada e acorrentada, como se uma quantidade de anjos tivesse entrado ali amarrado e subjugado aquela entidade. Pois bem, naquele dia ele entregou a Bíblia satânica dele, porque ele declarou que ele foi treinado para entrar nas igrejas. Ele foi treinado, a especialidade dele era entrar nas igrejas e tirar os jovens da igreja. Ok? Então, ele tinha sido enviado para MAEC, né, Ministério Apostólico de Esperança em Cristo, para MAEC, para paralisar a igreja. E aí, ele entregou a Bíblia, entregou
uma capa, eu lembro que ele entregou uma capa, ele entregou alguns objetos que nós levamos depois, queimamos e quebramos. Mas ele não entregou o anel. E todos os cultos, principalmente aos domingos, ele ficava na porta da igreja, fazendo ameaças e manifestado. Uma das ameaças que ele fazia, aí minhas ovelhas vão assinar lá embaixo, lá, vou botar, testificando isso. Ele ficava assim, essas crianças dão um excelente sacrifício. Meu Deus. E como a igreja era muito pequena ainda, não tinha sala e tal, as crianças ficavam num compartimento do lado. E toda hora ele ia lá para botar a mão na cabeça das crianças. E toda hora, todo final de culto, eu tinha que ungir e neutralizar todo tipo de encantamento. Até que um dia, todos os cultos ele me ameaçava, dizendo que ele andava com muitas pessoas conhecidas e que nenhum deles detectava ele. E se eu detectei ele, eu não iria vencer ele, porque eu era um pastorzinho. Ok? Até que um dia eu subo no monte, raspo minha cabeça. Não estou falando que está na Bíblia, tem que fazer. Foi um propósito meu. Amém, pastor? Propósito meu. Então, estou falando que regra, foi algo que eu pedi, coloquei diante de Deus a minha vaidade, raspei minha cabeça e fiquei no monte de sexta a domingo, só água e pó. Eu e meu filho Isaac, tinha acho que 6 anos, 7 anos. Na barraca, ficamos ali. No domingo de manhã, antes de sair para casa, eu falei para Deus, ou o Senhor mata, ou o Senhor converte. Mas eu não aceito mais um incircunciso, servo do diabo, na porta da tua igreja, ameaçando o teu servo e a tua igreja. Ou o Senhor mata, ou o Senhor converte. Se o Senhor converter, eu estou disposto para tratar ele. Irmãos, naquele dia, ele ficou na porta da igreja, foi a última vez. E ele, arrogante de novo, ele estufava o peito, o olhar dele mudava, ele ficava bem altivo, bem... Para quem tem medo, ele ficava bem amedrontador. Aí eu peguei na mão dele, puxei ele e falei assim, olha para mim. Olha para mim. Porque hoje eu te entreguei ao meu Senhor. E na hora que a corda arrebentar, eu vou estar do lado do meu Deus. E você vai estar no lado mais fraco. Então, hoje, eu te entreguei na mão do Senhor. E larguei ele. Aí ele fez... Voltou. Diz que ele voltou. Foi a última vez. Eu moro em um bairro que todo mundo se conhece. E ninguém nunca mais viu o Nicolau. Nunca mais. Tá, de minhas ovelhas aí, se você quiser acreditar na história, acredite. Mas de minhas ovelhas são testemunhas. Um outro, recebi um menino na campa. Olha só. O menino cantava, rapaz. Misericórdia. Sexta-feira ele cantou, adorava. Um negão com vozão. Era líder de louvor de uma igreja lá em São Gonçalo. A prima dele levou ele para o campo. Por levar. Retiro muito bom, benção, o negócio foi forte. Rapaz, ele cantava. Na hora do almoço, ele ficava, em vez de descansar, né? Eu faço muita questão das pessoas descansarem, né? E ele estava lá, cantando. Rapaz, o barulho é de Deus. Só que quando chegou num domingo, na quebra de pactos, ele manifestou. Um demônio muito violento. Então, aquilo... E ficou aquela resistência. Aí, mandamos embora, beleza. Eu falei, filho, olha só. Pede o teu pastor para eu ministrar você. Porque tem alguma coisa errada. Né? Você é líder do Ministério de Louvor e está acontecendo isso, temos que investigar. Ele foi lá, pediu autorização ao pastor dele e eu vim ministrar. Aí, eu tenho umas fichas que eu peço a pessoa para botar todo o histórico dela, né? Todo, desde o nascimento, lugar onde foi batizado, se serviu as entidades ou não, palavras faladas, enfim. Ele começou a preencher. E, dentro do mapeamento, eu faço desligamento de alma. É um assunto também que vai se estender. Sim, sim. Mas eu faço desligamento de alma. E ele falou assim, coloca aqui para mim pelo menos 5 últimas pessoas, 3 últimas pessoas que te traz, que você teve relações sexuais. Se você teve, tinha 19 anos ele. Se você teve, coloca aqui. Eu imaginei que ele fazia, vou botar uns 2 ou 3, né? A folha todinha tomada por nome. Aí é onde que entra a ética pastoral. O pastor, às vezes, a ovelha vai falar para ele assim, pastor, eu matei o pastor. Que isso? Você fez isso? Você já bloqueou a tua ovelha, cara. Você já paralisou ela toda, ela não vai ter mais liberdade de falar contigo. E era o escape dela, ok? De poder desabafar, ser tratado, enfim. Quando eu pego aquela folha e olho atrás, só nome de menino. Lógico, do jeito que eu estou falando com o senhor aqui, continuei falando com ele. Filho, você teve seu relacionamento com o homem? Sim, pastor. Porque tem uma irmã lá na igreja que ela me mentoria.
E todas as vezes que ela fala alguma coisa comigo, me mostra um menino da igreja, eu me apaixono por ele e saio com ele. É só olhar pro rapaz, ela me mostra, a mulher dentro da igreja, a mentora dele, uma missionária. Que isso? Falava para ele, olha, observa fulano. Ele observava aquele cara, eles começavam a ter atrações. E ele disse que acabava tendo relações com esses meninos. Vários. Ele disse, eu já saí com todos os meninos do louvor. Meu Deus. E a igreja era muito grande. Aí, beleza. Tá bom, começamos a quebrar, renunciar. Não, manifestou. Já veio. Aí o demônio manifestado falou assim, sabe quanto tempo eu luto para ele não te conhecer? Cara, que pirou minha cabeça. Há 9 anos eu luto para ele não te encontrar. Cara, eu fiz um cálculo rápido. Eu nem era pastor. Aonde eu estava, há 9 anos atrás? Vivendo um vale. Uma luta, uma guerra. Com os problemas que eu te falei lá no início. Uma luta, uma guerra. Como que o diabo já luta para alguém? Deixa eu falar uma coisa para você. O processo que você está vivendo hoje está te preparando para salvar, curar, libertar uma vida que Deus já está enviando para você tratar. Amém. Porque vale também prepara. Deserto também habilita. Toda vez que eu vejo um deserto, eu me torno autoridade naquele deserto. No assunto, isso aí. Ok? E aí, rapaz, começamos a ministração. E é muito violento. Até que, segurou, vem cá. Por onde você entrou? Eu entrei pelo pai. O pai me servia. Mas eu coloquei a minha enviada no caminho dele. Meu Deus. E ela obedece tudo que eu mando. Ele obedece tudo que eu mando ela falar. Eu falei, Senhor, passa pela face da terra. Aonde essa mulher estiver, encontra ela agora. Porque o meu Deus é onipresente. O meu Deus é onipresente. Ele está aqui, mas ele está agora lá na minha casa, tomando conta dos meus filhos. Sim. Os olhos dele passeiam sobre a face da terra. Falei, traz aqui agora. O espírito da mulher manifestou. Porque esse espírito de satanistas, quem trabalha com essa área sabe o que eu estou falando. Eles transladam. Um dos primeiros atributos de satanistas é aprender a transladar o seu espírito. Por isso vem o folclore da bruxa, andar em cima da vassoura. Okay? A bruxa voar. Porque uma bruxa, ela sai do corpo dela, translada e vai brigar em outro território. Morcegos, ratos, formigas, baratas, do nada, da sua casa. Normalmente são visitações espirituais que você está vivendo. Tem que repreender. E não é demônio. Não é demônio. Exatamente. É um espírito de um bruxo ser humano. Transladado. Isso aí é um... Meu irmão, é um podcast praticamente inteiro para a gente explicar isso. Mas é real, existe, acontece mais do que a gente imagina. Tá? E eu vou te falar uma coisa. Olha a polêmica. Olha a polêmica. Olha a polêmica. Por acaso meu espírito não foi com você? É Bíblia. Uhum. Lembrou, não? Lembrei. Lembrou? Uhum. Agora eu vou te falar. Como assim? A passagem bíblica não é... Não tô colocando a mesma situação. Trazendo o espiritismo para a Bíblia. Isso aí. Mas o espírito do profeta... Onde é... Você estava onde? Não, eu fui ali rapidinho. Felipe, depois do batismo do eunuco. Você está vendo? A teologia não vai se aprofundar ali. Aí você tem que ir ali, é uma realidade. Não tem muito como contestar. Ok? Agora, falando do menino, que aí é um assunto que a gente vai aqui, te falo, a gente vai ficar aqui a noite toda. Coitada da Dana tá ali, já tá cansada. Tadinha. Vamos lá. Aí, falei assim, traz aqui, manifestou. Aí, na teoria, estudando batalha espiritual, libertação, espírito humano não manifesta no outro. Entende? Na teoria. Aí quando entra, eu já fiquei abismado. Tá mentindo, não sei o quê. Senhor, traz o teu juízo. Porque a mim ele pode mentir, mas pro Senhor não mente. Os teus olhos não tem como mentir. Ok? Então, aí eu falei assim, não sou mesmo. Aí foi assim, eu tenho uma aliança com ele. Aí nisso que eu falo, a pessoa manifestada fez assim.
Falei, Senhor, se o pacto, a aliança está no anel, arranca o anel agora. É aquela briga, né? Para a entidade não tirar. Olha, tenta tirar na sua casa um anel só com a mão. Assim, ó, aqui, o sinal aqui, ó. Ele tirou. Moral da história. O Espírito declarando a derrota dele. Eu entrei na igreja porque a minha especialidade é derrubar ministério de louvor. Eu trouxe 2 pontos aqui importantíssimos. Um que foi treinado só para tirar jovens e o outro que foi treinado só para destruir o ministério de louvor. Então eu estou falando de exércitos extremamente habilitados e especialistas em áreas. Então, batalha espiritual é muito além do que a gente imagina. E só para deixar claro aqui, que nesse testemunho Jocum, não é? O nome? O primeiro, sim, da Jocum. Não tem nada Isso a ver aí, com a Jocum, não. não tem nada. Isso aí. Não tem nada a ver com a Jocum. Tá? Nem o negócio do satanista, isso aí, não tem nada a ver com a Jocum, tá bom? Mas aqui é bom a gente colocar isso aqui, porque aquele misticismo de que assim, porque Satanás não entra aqui. Calma aí. Vamos lá. Jó, capítulo 1. Ok? De repente, uma Assembleia dos Santos. Quem estava no meio da Assembleia dos Santos? Satanás. Diante de quem? Do Altíssimo. De onde tu vens? Quem conversou com o diabo? Não foi Jó. Foi Deus. Entendeu? Foi o próprio Altíssimo falando com Satanás. Tu vem de onde? Vim de rodear a terra. E onde ele estava? No ambiente dos santos. Ok? Houve um diálogo. Agora, interessante. Quem falou de Jó não foi a esposa dele. Ih, rapaz. Isso aí é... Quem falou de Jó não foi o vizinho de Jó. Foi o próprio Deus que falou dele. E depois, o próprio diabo, o verdadeiro adversário de Jó, que não era o vizinho que falava mal, não era a esposa que o traía, não. O verdadeiro inimigo de Jó falou, falaste bem. Realmente ele é tudo isso que você falou, mas permita que eu toque nele para ver se ele não blasfemará contra ti. Minha tese da minha faculdade, tive dois períodos de ética pastoral. A minha professora falou assim, não vai ter prova esse semestre final. Eu quero que vocês me expliquem. Se tivesse uma reunião no céu hoje, o que Deus estaria falando de você? E se tivesse nessa reunião, Satanás, o que Satanás estaria dizendo a teu respeito? Eu dei essa pergunta para você. Se tivesse uma reunião no céu hoje, Satanás e Deus, o que Deus estaria falando a teu respeito para Satanás? E o que Satanás estaria falando a teu respeito para Deus? Do demais, ninguém vai acrescentar. Se importe com essa pergunta. Amém, amém. Bom, deixa eu pegar uma... não, eu quero essa aqui. Tem outro de Keber lá. Eu quero a dos 3 metros. Vamos lá. Ele tá autorizado, tá? Tá autorizado. Você ouviu, né, o áudio dele? É esse aí? É ele próprio. Tá. Então, olha só, gente. Esse testemunho aqui, de cara você não vai acreditar. Tá bom? Ele me contou um pedacinho. Eu acredito, porque eu acredito muito no mundo espiritual. Mas você vai ouvir agora esse testemunho aqui e tá autorizado. Porque antes da gente entrar no ar, o pastor pediu autorização do rapaz e ele mesmo, se eu não me engano, ele vai deixar o testemunho dele nos comentários. Falei para ele isso mesmo. Tá? Então... E relatou em 1 minuto e meio, mais ou menos... Só um apanhado. Para você ouvir, né? Fala aí, pastor. Então, nós fazemos essa campa. É um retiro que a gente faz, né? Enfim. Só quero deixar claro aqui que não é a campa que faz, tá, o Júlio? Uhum. É o Deus que está na Batista, está na Assembleia, está na Presbiteriana. O retiro vamos chamar de estratégia. De levar a pessoa para um lugar, separar ela, aonde ela não tenha tanto contato com o mundo exterior e esteja ali debaixo de um ambiente profético. 30 dias antes a gente começa a jejuar, a gente nem sabe quem vai, não sabe nem quais níveis de batalhas que nós vamos enfrentar. Eu costumo dizer para a minha equipe, não sei como se dará a guerra. Como vai ser a guerra? A única coisa que eu tenho certeza é que domingo eu vou levantar a bandeira da vitória. Amém. Agora, como vai ser dada a guerra, vai ser o tratar da guerra, aí eu estou disposto a enfrentar. Porque quem me garante é um general de guerra. Então eu entro na batalha. Entende? E um desses retiros que nós fizemos, um conhecido meu, hoje filhão na fé, Tiago, né, vai estar nos ouvindo aí, assistindo, e vai colocar no comentário. Ele vai fazer isso, com certeza, você pode esperar. E ele foi, na época ele era babalorixá. Ele trabalhava numa empresa junto com o evangelista lá da igreja. E
Em dado momento, o evangelista convidou ele para poder participar. Na cabeça dele, inicialmente, ele pensava: vou passar 3 dias comendo e bebendo, jogando futebol, tomando banho de piscina nas custas dos crentes. Vai esperto. Vai lá. Dura coisa tu escolheste, né? Mas amém. Aí, beleza, o evangelista: apóstolo, posso levar? Olha, não tem problema. Eu falei: filhão, se esse cara não for para lá, para que a gente crê em quem? Entende? Mas ele é babalorixá, ele não sei quantos anos de candomblé. Eu falei: filho, ou a gente crê ou não crê. Então lá é o melhor lugar para ele largar aquilo lá. É esse aí que tem que ir, ué. É esse mesmo. Oxi. É esse mesmo. Aí, chegou lá, chamei meus pastores na época, falei: olha, só a gente coloca a mão na cabeça daquele cara lá, tá vendo lá? E ele assim, ó. Lá no meio do povo, aquela multidão lá de quase 100 pessoas na época, parado. E foi um pastor, nada de manifestar. E foi, nada de manifestar. Eu falei: o negócio sou eu. Eu que tenho que entrar nesse jogo aí para poder digerir. Como eu sabia que impondo as mãos ele não havia manifestado, eu tinha que usar uma estratégia. Eu tinha que entender com quem eu estava lutando. Não era o Tiago. Olha só, deixa eu falar para você, e o Tiago vai testificar. O Tiago, quando eu tiro ele da área de administração, levo ele para a piscina, na área da piscina ali, ele fala assim: eu sou um babalorixá, eu sou um zelador de alma, eu sou um sacerdote igual a você. E eu apertei a mão dele e falei assim: tudo bem, eu te respeito porque é o que você crê. Para de tratar pessoas de outra religião mal. Porque a pessoa serve, irmãos, ela crê naquilo. E ela se torna escrava daquilo que ela crê. Então, porque o amor liberta também. E de repente um abraço seu, um aperto de mão seu, uma atenção sua, vai trazer essa pessoa para Jesus. E você está com medo de andar com ela porque ela serve as entidades. Se você não acredita que Cristo é contigo, meu Deus, de que nós estamos falando? Então, assim, apertei a mão dele e falei: eu te respeito. E eu te dou boas-vindas. Porém, aqui eu sou o chefe. E ele começou a falar: porque eu sirvo fulano, beltrano, ciclano, eu faço isso, eu faço aquilo, falo em 3 línguas de Yorubá, e... E ali eu comecei. Irmãos, eu aprendi que enquanto o teu inimigo está falando, é toda oportunidade que você tem para estudar ele. Entende? Eu aprendi isso no exército. Barulho não significa poder. Às vezes o silêncio é a melhor arma na guerra. Okay? Então ele falando, eu comecei a observar ele. Só que todo mundo foi embora. Acabou a administração de sexta-feira, todo mundo foi dormir e tal. Então aí, quando as meninas da cozinha: pastor, sua comida está separada, está esfriando. Eu falei: filhão, vamos fazer o seguinte, vamos lá para a área da cozinha e eu vou continuar te ouvindo. Aí, enquanto você vai falando, eu vou jantando. E ele falando: Falei: faz o seguinte, eu quero ouvir tua história desde o início. Me conta desde o teu nascimento. E ele falando aqui, ó, 3h30 da manhã, quase 4 horas da manhã, de sexta para sábado. Só que lá na piscina, eu falei para ele: o chefe que sou eu, certo? E eu respeito você. Aí foi quando eu falei: vamos fazer um trato, então? Se até domingo a minha equipe coloca colete verde, se algum desses de colete verde se dobrar diante dos teus orixás, nós vamos servir teus orixás. Agora, se até domingo você se dobrar diante do meu Deus, você serve o nosso Deus, ok? Ele apertou minha mão, lembro até hoje. Apertei, fui seguro e falei assim: dura coisa tu fizeste. Mas vamos lá, quero te ouvir. E começou a conversar. Ele falou umas 2 horas direto. Falando de como foi o nascimento, de como foi a infância e como ele entrou para o candomblé. Sabe como ele entrou para o candomblé? Porque a mãe não amava, deu para a avó, ou para a vizinha, não lembro muito bem. E o candomblé abraçou. A mãe de santo se tornou mãe, que se tornou filho de santo. Por onde entrou? Na ausência paterna, materna e amor. Aí eu já peguei uma ferramenta aqui dentro de mim, e ele falando. E deixei. Chegou um dado momento, falei: acabou de falar, ele. Falei: estão tudo aqui, você está sentindo eles? Só que enquanto ele falava, eu estava observando se ele arrepiava, para esperar se ele ia manifestar ou não, né? Estava ligado no mistério. Estava olhando, arrepia, né? A pessoa quando faz muito assim, né? E dá dor aqui, ela faz assim, são sinais que estão para manifestar. E eu observando, nada de arrepio, nada de... né? E eu falei: você está vendo que eles estão tudo aqui, eu estou sentindo eles. Eu falei para ele.
Aí ele fez assim, ó. Aí eu fiz assim, então receba o amor de Deus hoje que te faltou. Rapaz, aquele cara manifestou. E jogou a cadeira pro alto. Cadeira, mesa, aquelas cadeiras de tipo de bar. Uhum. Cadeira, aquela barulhada toda. Já tinha pessoal dormindo nos alojamentos. Minha equipe quase toda já recolhida. E aquele cara esticou na minha frente. Na altura do teto, assim, ele veio na minha frente. E veio para mim. Eu falei, tá quebrada as tuas forças agora, em nome de Jesus. Ele caiu no chão. Aquele cara esticou. Esticou. Ficou quase uns 3 metros. Eu dei o primeiro comando para ele assim, ó. Que isso? Porque não tem câmera no sítio. Mas tinha pelo menos umas 20 pessoas assistindo. Que vão ser as minhas ovelhas que vão estar lá embaixo e vão falar como foi o dia, o que eles viram. Faz isso em nome de Jesus, para que as pessoas possam testificar a verdade. Aí, quando ele esticou, ele veio no primeiro comando, ele meio que resistiu, deu o segundo. Tuas forças estão quebradas em nome de Jesus. Aí foi que o demônio ajoelhou. E eu já tinha pego todo o histórico dele, eu fui logo na coroa e falei, Senhor, em nome de Jesus, hoje a coroa está quebrada. Está destruída. Ele caiu. Tanto que o Tiago está aí depois, ele pode testificar. Quando um ano depois, ele entra no meu gabinete para poder falar, apóstolo, eu quero voltar para o candomblé. Eu falei, me abençoa porque eu quero voltar para o candomblé. Eu falei, filho, não existe como te abençoar para o candomblé de novo? Aí eu perguntei para ele, filho, é incoerente, porque o Deus que você servia se subjugou, foi subjugado ao meu Deus. Como você serve um Deus que você sabe que ele está limitado? Eu vou ficar do lado mais forte. Apóstolo, não é isso. O problema é que eu sinto falta do respeito, da honra. Entende? A vaidade falou, né? A vaidade, sabe? E é isso que está me chamando a atenção. Ele queria o status de ser exatamente adorado. Oh, meu Deus, isso é um problema. E aí, quando ele volta para lá, e há o registro de que as entidades disseram, olha, tem que fazer tudo de novo, porque o argumento foi, está tudo desencantado. Ou seja, em outras palavras, está tudo quebrado. Foi quebrado. Quem quebrou? Alguém mais forte. Né? Alguém passou a vassoura de fogo lá e quebrou tudo. Os anos se passaram, eu vivi o meu processo, que aí é um assunto também muito extenso, mas eu vivi o meu processo, e quando eu volto desse processo de enterrar minha mãe, de ver luto, ele me procurou, que aí está aqui no áudio que o próprio Júlio ouviu, que ele procurou apoio de Pai de Santos, né, para tentar me matar e, no mínimo, me deixar louco. E ali o Senhor pôde testificar que não poderia me tocar e que seria uma tentativa frustrada. Então, assim, o mundo espiritual existe, a batalha espiritual é real, ela é diária, ela não escolhe fracos e nem fortes, a batalha espiritual é diária, seja para pastor, seja para uma ovelha nova, alguém recém-convertido, a batalha espiritual existe desde antes de nós nascermos, desde antes da criação ela já existia, ela começou no céu. Anjos que quiseram se rebelar contra o Criador. Pastor, eu vou te convidar para fazer a parte 2. Eita! Por quê? Porque tem muita coisa aqui ainda para a gente falar. A maioria dos assuntos que nós abordamos aqui, não me fica. A gente precisa realmente compilar um pouquinho mais isso aí. E acredito que, tomara que você aceite retornar aqui no Religados. Na verdade, eu tenho falado para a minha igreja que eu tenho amado poder dar aula sobre isso. Uhum. Nós estamos na 7ª escola de batalha, 7ª turma. Já são aí centenas de pessoas formadas. Nós vamos formar uma agora em outubro de novo. E eu amo ensinar. Eu amo dar aula. Eu tenho me encontrado. A imersão, as imersões que vão começar a acontecer a partir de agora, é uma aula, é uma forma de ensinar e ministrar. Então, com muito prazer, estarei aqui. E, assim, eu gostaria até que as pessoas fizessem perguntas. De repente, tem perguntas aí que as pessoas querem saber, né, pastor? Então, pedir às pessoas para fazer essas perguntas lá no Instagram. Uhum. E pedir aos seus alunos e quem está assistindo, que eu sempre esqueço isso aqui, se inscreve no nosso canal. Tem que deixar o like, tem que se inscrever no canal, tem que deixar aquele comentário e tem que compartilhar isso aqui. Para mais pessoas estarem assistindo a gente. Então, deixa a sua pergunta.
vão ter vários cortes, com certeza, lá no nosso Instagram. Entra lá, Religados Podcast, Religados com 2 S no final. Se inscreve no nosso canal. Deixa lá. Quem estiver escrevendo no YouTube, nos cortes, dá um pulo lá no Instagram e escreve também nos dois para poder o algoritmo poder entregar mais. Eu vou pedir o senhor para deixar aquela, não uma palavra final, porque o senhor vai voltar, mas alguma palavra para o nosso público, abençoar o nosso público, dizer que a batalha espiritual é de todo crente. A partir do momento que eu aceito Jesus, você já vem de brinde a batalha. Você já tá em guerra, né? Ó, preste atenção. Por que o diabo te odeia? Parte do princípio. Por que ele te odeia? Primeiro ponto, fundamental. Ele não foi feito à imagem e semelhança de Deus. Como o maior objeto de desejo dele é ser semelhante a Deus, quando ele te olha, vê Deus. Independente se você hoje já confessou Jesus ou não, toda vez que ele olha para uma criação de Deus, um filho de Deus, ainda encontrado por Cristo ou não, ele vai te odiar, porque você é a imagem e semelhança de alguém que ele queria muito ser. E você é igual. Entendeu? Amém. Pastor, muito obrigado. Estaremos de volta o mais breve possível. E eu quero agradecer a você que ficou com a gente aqui, ó. 2 horinhas já foi de podcast. Já? Oxi. Nossa, você quer mudar. Já foram 2 horas e a gente não conseguiu conversar aqui muita coisa. Mas estaremos de volta. Eu quero agradecer a você que está aí com a gente. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha, siga nas redes sociais. Eu agradeço muito, 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 muito. Compartilhe isso aí para as pessoas que precisam saber de libertação, precisam de cura interior. Nós vamos voltar, vamos dar... Outro assunto são assuntos importantíssimos. Então, eu vou conversar com ele em off. Tem algumas coisas que ele falou aqui em off que, de repente, vamos estar trazendo aqui para o programa. Tá bom? Esse foi mais um Religados Podcast para conta. Eu sou o Júlio Andrade. Siga nas redes sociais. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Fui!